pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um Futebol Mais Debate aqui pela TV Mais ABC, como em toda segunda-feira, né? Contando sempre com a sua participação, na nossa interatividade, você participando através do Facebook, onde nós estamos ao vivo agora. Obrigado, pode começar a baixar o volume aí do telefone celular, se for possível até colocar no mudo, né? Porque o programa está no ar, afinal de contas, nós estamos no facebook.com/TV Mais ABC, você pode nos acompanhar também em qualquer lugar do planeta. Pode mandar a sua mensagem pelo Facebook, você vai hoje também participar pelo contato @tvmaisabc.com.br, concorrendo aos prêmios da noite. E antes de anunciá-los, porque são vários, né? Tem isso também. Bom acertar o português. Vamos passar um resumo do que foi aí o final de semana, porque além dos jogos do Campeonato Brasileiro, nós tivemos movimentação intensa nesta segunda-feira nos clubes, com o Santos contratando o novo treinador, Cuca, com o Felipão à distância, iniciando através dos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli o trabalho lá no Palmeiras, com o São Paulo, colado ainda na equipe do Flamengo nesta luta pelas primeiras posições. Esta semana o Campeonato Brasileiro dá uma seguradinha, porque tem Copa do Brasil e tem Sul-Americana. Nós não teremos Libertadores ainda esta semana, né? Pelo menos para os brasileiros, mas teremos Copa do Brasil e, no caso do São Paulo, Copa Sul-Americana também, a Copa do Brasil com uma atração a mais, fora os jogos, os confrontos, os enfrentamentos, o início das atividades do árbitro de vídeo, popularmente chamado aqui no Brasil, né? Nós vamos passar também a arbitragem das partidas e depois, consequentemente, o assistente de arbitragem que estará à disposição nos jogos, porque na realidade não é um assistente só, né? É um conjunto, ou seja, outros árbitros vão ganhar um cachezinho no meio de semana, porque agora, além do trio de arbitragem, você tem também o trio da videoarbitragem, ou seja, futebol brasileiro não é mole não. Vamos discutir tudo isso com os nossos convidados, nossos parceiros dessa noite. Começar aqui enaltecendo o retorno desta figura impoluta, hein? Esse cara que há muito tempo não participa aqui do nosso programa, deu uma sumida geral, ninguém estava entendendo por quê, mas o cara tava na Copa, tava tranquilão, tava curtindo, sabe, jogos importantes, jogos internacionais. Vai ligar aqui pro futebol brasileiro? Tá nem aí. Manda recado que tá com gripe, que tá com isso, que tá aquilo. Mas, finalmente, seja bem-vindo de volta aí, viu, Marcelo Santoro? Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Bem-vindo de volta aí. Boa noite, Frank. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Enorme satisfação em estar aqui com vocês novamente. É sempre uma honra, um prazer. Eu vou falar muito de futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro pegou fogo nesse final de semana. Tem equipes paulistas muito bem, exceção ao Santos, evidentemente, que uma situação, aliás, muito engraçada, curiosa, a gente comentando antes do jogo, né, Frank? 32 chutes a gol, não conseguiu fazer um gol, tomou 2 e perdeu o jogo. Faz parte. Futebol brasileiro, estou retornando agora ao Brasil, como você disse, senti muita falta de ver do Campeonato Brasileiro, mas pegamos muitas experiências, muitas coisas muito bacanas aí fora do Brasil no período de Copa do Mundo. Bom, e nós vamos falar sobre isso também esta noite, até para saber um pouquinho mais de bastidores da seleção brasileira, de tudo que aconteceu lá na Copa do Mundo da Rússia e aproveitar o gancho também hoje do Neymar, né, que é assunto mais uma vez no mundo inteiro. E à minha esquerda está o nosso chefe, o nosso comandante, que falta quando quiser, não tem problema, tá ausente, não precisa justificar, não precisa nada disso, mas o fato é que é sempre um prazer tê-lo aqui na bancada, viu, Carlos Carreiras? Boa noite. Boa noite, Frank. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos em casa. E olha, quase que eu dou mancada hoje de novo. Foi um mês aí de férias, a gente descansando, criançada. Então estava descansando e vocês cumpriram muito bem o papel. Foram programas ótimos, eu assisti em casa. E hoje quase que eu fico não por causa da gripe, mas vai dar para a gente cornetar bastante aí. Vamos falar muito desse... se árbitro decide ou não decide. Então não é árbitro porra nenhuma, é assistente. Porque se fosse árbitro, ele parava o jogo e mudava o resultado. Então tem que acabar esse negócio, esse nome em inglês aí de VAR, essa porra de VAR que inventaram, VAR, pô, vai, não, vamos falar aqui. Viu que eu tô bravo, né? Viu que eu tô bravo, porque já estão jogando essas histórias pra cima do Corinthians, e o negócio é mais embaixo aqui comigo, tá? E eu vou falar hoje aqui por que o Cristiano Ronaldo não aceitou vir jogar no Corinthians.
Ah, Jesus amado. Você sabe por quê, né? Porque Você sabe. já tem o Ele falou que ele Romero não ia ser reserva do Romero, não ia aguentar. dizem que se naturalizar o Romero, aí pode ser bom para a seleção brasileira, porque o Neymar fica como opção, né? Olha, se depender de sangue, suor, vai ter muito mais com o Romero do que com o Neymar. Carreiras, você está brilhante, viu? Você está a cara do Giliad, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos para os sorteios da noite de hoje, porque, é claro, Carreiras chegou cheio de prêmios, né? Voltou cheio de prêmios. Hoje nós temos, um jantar para 2 pessoas do restaurante Sete Mares, do nosso amigo Simon. Não é isso? Simon, grande Simon, corintianaço. Um Vovô fresquinho, inclusive. Ah, é? Pô, parabéns, Simon. Um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, que você conhece, você sabe, a melhor do ABC, quiçá, deste país. Do São Paulino feliz. Tá feliz demais o Daniel. São Paulinos estão felizes pra valer, apesar da porrada do Arboleda, né? Que foi marcar o poste e se deu mal. Tem um rodízio de pizza, um rodízio na pizzaria Trípoli também, do nosso amigo Gugu. Gugu quer saber se o Flamengo e o São Paulo têm alguma possibilidade de serem cavalos paraguaios no Campeonato Brasileiro. Eu disse pra ele que não. Nessa fase do campeonato ainda tem, né? Ainda tem. A gente, na minha opinião, os times estão bem estruturados. Talvez não sejam mesmo, mas ainda tem muito chão pela frente. Lembrando que nós estamos com 16 rodadas cumpridas no Campeonato Brasileiro, ou seja, estamos próximos do fim do primeiro turno da competição. Certo? Escuta, só uma perguntinha. Aliás, até antes desta fase, né? O fanfarrão do Renato Gaúcho, ano passado, estava botando um fogo danado no Corinthians, que o Corinthians não ia, que o Corinthians não era isso, que o Corinthians não era aquilo. Agora, porque o Flamengo está na frente, ele continua sendo o técnico do Grêmio, que paga o seu salário, ele está caladinho, né? Engraçado, né? E Flamengo e Grêmio se enfrentam aí. O Flamengo é o adversário da Libertadores ou da Copa do Brasil? É o Cruzeiro, né, na Copa do Brasil. Peraí que eu já vou responder para você. Não, é o Cruzeiro na Libertadores e o... Lucas Serra fez um trabalho bacana aqui, ó. E o Grêmio na Copa do Brasil. Aqui, ó. Certo? Lucas Serra fez um trabalho bacana aqui, ó. Não interessa. Copa do Brasil. Grêmio e Flamengo. É Santos e Cruzeiro, então é Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil. É isso aí. Deve ser por isso, né? Tanto que Não, e ele... Então, seria mais uma razão para ele botar fogo, certo? Não, o Botafogo tá mal pra caramba. Para ele desestabilizar. O Grêmio usou uma equipe reserva aí no fim de semana, né? No jogo contra a Chapecoense, priorizando a disputa da Copa do Brasil no meio de semana, essa disputa com o Flamengo. Tem também um almoço para 2 pessoas do restaurante La Gávea em São Bernardo. La Gávea do nosso amigo Aloysio, corintianaço, gente bonita. E olha, tem um avental do chefe com guardanapo da Politex. Politex sempre com presentes interessantes aqui pro nosso telespectador, hein? A galera é muito parceira lá, né? O Nelson mandou um abraço. O Nelson tá contente com a chegada do Filipão agora, né? E o Nelson tá contente também com o sucesso do Coringão, que ali um é corintiano e outro é palmeirense. Ah, é? Aliás, é bem divertido lá, porque tem São Paulino no meio, é bem misturado. Tem para todo gosto, então. Olha, muito obrigado a todos os nossos parceiros, né? Pela gentileza de sempre, pela parceria aqui com o nosso Futebol Mais Debate. Você participa para concorrer dos prêmios com contato@tvmaisabc.com.br. Aproveite para mandar também na mensagem para concorrer aos prêmios, mande também a sua pergunta, certo? Participe, faça perguntas aqui para o Carreiras, que eu tenho certeza que você está saudoso, né? Já teve o Frank aqui, ó. A participação do Carreiras e também ao Marcelo Santoro. Aqui tem aqui, ó, Efânia Flávio Vieira. Carreiras apareceu. Aí o Wesley Ricardo, cadê a moça que apresentava? No caso, a moça agora é o Frank Fortes. Luiz Ferreira, boa noite. Apareceu, Carreiras? Apareci. Tô aqui, viu? Tô aqui. Aí vamos mandar um abraço especial pro nosso querido Guga Mendonça, que tá assistindo a gente. Tá, o Valdemir Ferreira também assistindo a gente. O Pisa, Ademir aqui, ó, Ademir Pisa, né? Cadê o Carreiras? Tô aqui, viu? Bora lá, Palmeiras, vamos pegar o Mengão. Bora lá, sai fora. Renato Pascoal Estabaiano, que está lá no Tatuapé assistindo a gente, tá? Legal. Curtindo a gente lá, grande parceiro, faz um trabalho bem bacana lá na região, aqui curtindo o nosso trabalho. E já começou por e-mail, viu? Tem uma porrada aqui. Quem simula mais em campo, o Neymar ou o Romero? Pergunta do Cristiano Martins. Quem que você acha, Frank?
Olha, o último jogo do Corinthians que eu fiz, que foi o clássico São Paulo e Corinthians, que o Corinthians acho que fez a pior partida dos últimos 2, 3 anos, foi um arremedo de time. Naquele jogo o Romero foi muito mal, simulou também, mas assim, o time todo foi uma porcaria, né, pra falar a verdade, naquele jogo lá. E o Neymar? O Neymar exagera, né? Eu acho que o problema do Neymar é o exagero, não é simulação. Porque faltas ele sofre durante toda a partida. Então, o problema do Neymar não é a simulação. Para mim, o problema dele é o exagero. Aquele negócio de, pô, ele recebeu uma falta lá, ele ficou rolando que nem um barril lá, deu 20 voltas no campo lá, virou meme, né? Aquilo Por isso lá, que né, gerou Marcelo? tanto meme, né? Eu acho que então, assim, esse exagero aí que eu acho que ele apanha muito em campo, que ele realmente é um jogador que em muitos momentos da partida é perseguido, isso a gente não tem dúvida. É um jogador que tem rodízio para pegar, como não só o caso dele, como é o caso do Cristiano Ronaldo, como é o caso do Messi, qualquer grande jogador de habilidade né? O Romero, que tem essa característica do drible, apanha bastante. A questão é o que o Frank disse, ou às vezes o exagero é o que fez causar essa intolerância muito grande aí nos torcedores, enfim. Agora, eu quero saber o seguinte, aproveitar que nós pegamos até o embalo aqui da pergunta do nosso telespectador, o que é que vocês acharam do desabafo do Neymar? Porque muita gente está dizendo assim, o Neymar veio e pediu desculpa geral. Eu tenho uma opinião bem diferente do que um pedido de desculpa. Para mim, aquilo lá foi uma peça publicitária, certo? Então, não foi algo espontâneo do Neymar. Aquilo lá foi um redator da agência que fez aquele texto lá, que elaborou aquele texto, falou, esse texto aqui tá legal, é o que a gente precisa, e ele foi lá, leu o texto. Aliás, interpretou muito mal. Poderia até ter dado uma caprichadinha para ficar um pouquinho mais emotivo. Então, aquilo não tem nada de pedido de desculpas, não tem pedido de desculpas porcaria nenhuma. Aquilo lá é uma peça publicitária. Eu nunca vi ninguém encher o bolso para pedir desculpa por algo que tenha feito de errado ou para assumir esse ou aquele erro, entendeu? Agora eu entendo as críticas de vocês. Me ajudem a levantar isso, aquilo. Olha, se quisesse pedir desculpas de verdade, se estivesse arrependido, se tivesse deitado no travesseiro e falado, exagerei ali, acho que eu preciso mudar de postura. Convocasse uma entrevista, pessoal, estou aqui para responder as perguntas de vocês, de cara limpa, como diz o comercial lá, perguntem o que vocês quiserem, mas antes eu quero fazer uma declaração. Queria dizer que eu exagerei, acho que eu errei aqui, errei ali, e estou disposto a mudar a partir de agora, porque isso não ficou bem para mim, isso manchou a minha imagem, eu quero mostrar para vocês que eu sou uma pessoa diferente. Isso seria um pedido de desculpas ou qualquer coisa parecida. Para mim, o que aconteceu ontem e o que repercutiu hoje não passou de uma peça publicitária. Queria a opinião dos senhores. Bom, estou de acordo com você, Frank, mas eu acho que a grande resposta do Neymar tem que ser dentro de campo. O Neymar vai ter que jogar muito nos próximos anos, já voltando no PSG, depois na sequência da seleção brasileira. Tem potencial para isso e tem que deixar de lado esse tipo de situação. Eu acho que o Neymar tem potencial técnico para jogar muito mais do que rendeu na Copa do Mundo, do que vinha rendendo com a seleção brasileira, e esse tipo de resposta não é a dele, entende? Então, muito menos o pedido de desculpa em si, que eu interpreto muito mais como disse o Frank, e mais futebol. Espero do Neymar que ele bote a cabeça no lugar, assim, faça uma análise das críticas, aprenda a entender, a conviver com as críticas, que isso é realmente importante, e que faça dela um bom proveito para que ele cresça, porque todo mundo está aprendendo, e o Neymar também. Não é porque ele é jovem, porque ele é um jogador genial, que ele não tem que aprender ainda muito na carreira. Estou compartilhando aqui no Facebook a nossa transmissão, né? E já adianto que o Felipinho está na audiência, hein? Um beijo, querido. E você, Carreiras, o que achou dessa peça publicitária do Neymar, que muita gente encarou como pedido de desculpas? Bom, em relação à peça publicitária, tá? Eu vou falar Carreiras publicitário. O cliente, a agência, fez um marketing de oportunismo. Ponto. Faltou sensibilidade? Faltou porque o tema era muito sensível. Então, envolver um produto com uma pessoa que naquele momento está tomando tanta porrada, eu acho que tentou inventar uma roda aí e não deu certo. Eu acho que
a comunicação não ficou o que eles esperavam. Você poderia ter entrado com o apoio de uma forma bem diferente. Talvez um off colocando que o patrocinador, né, apoia esse tipo de iniciativa, como milhões de brasileiros que estão em dificuldade e precisam levantar 5 horas da manhã para trabalhar, né? Porque assim, o salário mínimo brasileiro anual, o salário médio brasileiro anual, a renda per capita do Brasil, eu acredito que deva estar aí muito próximo talvez de $1.000 mensal, então $12.000. $12.000 nós estamos falando hoje de 40 e tantos mil reais. O que a pessoa ganha, em média o ano inteiro. O salário do Neymar anual são 100 milhões, só de salário, por baixo, hein? 100 milhões. Então, fora o número extenso de patrocinadores que ele tem. Então você vê, para a mídia, né, de impacto do jeito que foi, dizendo que precisa se levantar. Peraí, se levantar do quê? Se levantar do quê? Do que está caído? Você entendeu ou não? A não ser, tá, as fanfarrices que o próprio Neymar criou. Então, se não tem nada, não tem essa de estar caído. Neymar está caído? Caído aonde? Ele perdeu o time dele mandou ele embora, o time dele jogou o contrato fora. Tá lá com uma puta de uma gostosa, sensacional, uma gata maravilhosa, tá com uma bufunfa fantástica na conta, tá? É o rei de Paris, né? A cidade que o cara joga futebol é Paris, deve morar num baita de um chateau. E aonde que o cara tá caído? Então, me desculpe, o publicitário que focou nisso errou feio, tinha que ter abordado isso de uma forma totalmente diferente, tá? Talvez se tivesse levado para um lado de uma satirização, tal, do momento que aconteceu com o Neymar, tá? Agora, o Neymar que precisava, tá? Para ele, não para a nação, porque o brasileiro, sinceramente, está cagando para você, Neymar. Sinceramente, está cagando para o seu momento, tá? O Brasil não está nem aí para você. Essa é a realidade, tá? Agora, ele, através de um dinheiro que ele recebeu para isso, recebe uma grana e vem nessa que precisa ajudar você. Tenha paciência, meu querido. Ninguém tem que ajudar nada. Você que tem que ajudar os outros. Já que você não fez o principal, que era o quê? Que era dar ânimo para a nação. O Brasil, campeão do mundo, tá? Ajudaria, você pode ter certeza que pelo menos uns 10% levantaria a moral da nossa nação. A 10% de 200 milhões de pessoas felizes. E isso você não se preocupou em fazer. Então agora você não vem com essa de querer pedir ajuda, que fala que está caído. Olha, errou um monte de gente aí. No meio do circuito, muitos erros. É lamentável. Eu fico, assim, pensando seriamente o seguinte, fora o lado da grana, né, que o Neymar, a carreira dele, eu não sei o que ele pretende dela. Porque, Neymar, vou explicar uma coisa para você. Campeão pela seleção é campeão pela seleção. Olha que o Messi, todos nós sabemos o craque, os números do Messi. Messi possivelmente vai superar Pelé em números de gols oficiais, tá? É um número absurdo isso. Pouquíssimos jogadores vão ter esse privilégio na carreira. E não tem, acho que o Messi já passou a ser campeão do mundo pela seleção dele, do país dele. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque se você quiser entrar na ponta da pirâmide de Maslow, né? Porque assim, para você dinheiro já não vale mais nada. O que importa para você daqui para frente é poder. Tem dinheiro para o Davi Luca e para os netos do Davi Luca. Então é poder. Então você precisa botar a sua cabeça um pouco no lugar e principalmente ser melhor assessorado. Carreiras, deixa eu te perguntar, ainda na linha de um publicitário. Tá? Tem uma informação aí sobre a agência, hein? Sou muito arrogante, pelo menos para algumas pessoas, uma entrevista que o Neymar deu, onde ele disse que, diziam exatamente sobre isso, que ele tinha perdido um valor de mercado.
Ele disse, após Copa só falaram de mim até agora. Onde eu perdi valor de mercado? Então, talvez por isso essa agência tenha tentado dar esse enfoque. O que você acha disso, cara? Escuta só, ele precisa esclarecer para ele o que chama-se anti-marketing. Acho que ele não tem noção, entendeu? Não. É aquela coisa, então, ô corno, Neymar, você é um grande corno. Meu, estão falando de mim pra caramba, pessoal, olha só. Cara, mas pegaram o cara comendo tua mulher. Que isso, cara? Só estão falando de mim agora, cara. Pô, Neymar, você precisa, volta a falar, ser melhor assessorado, cara. Isso daí, são declarações em cima de declarações infelizes. Infelizmente, eu acho que ele tinha que respirar. Neymar, existe uma coisa que Harvard ensina, cara, 20 segundos. Para 20 segundos, pensa que você vai ver que você muda. Então, 20 segundos você responder as coisas que você te perguntam, cara, porque é uma atrás da outra. Agora, você fala assim, quem é o Carreiras? Eu tô cagando pro Carreiras porque eu sou milionário, eu sou isso e aquilo. Beleza, irmão. Se você tá feliz assim, beleza. Não é essa a questão. A questão não é essa. A questão é a satisfação em relação ao povo brasileiro. O que você acha? Se você acha que você está fazendo marketing assim, eu garanto para você que, o CEO... Eu conheço de publicidade. Você pode jogar a bola que você jogar, mas você não entende porra nenhuma de publicidade. O CEO do patrocinador, ele sentou o nabo na agência, mas de uma forma que você não tem nem noção, tá? A agência e o cliente já pensam em maneiras de dar uma arrefecida no impacto que foi causado pela publicidade. Né? Porque eu acho que eles imaginavam que ia refletir de uma maneira no mercado e junto ao consumidor, e o negócio virou justamente de outra maneira. Né? O Luiz Ferreira aqui, fala assim, vai andar esse cara, chega, já falou demais. Ô Luiz, mas acontece o seguinte, a gente tem que refletir sobre isso, cara. Não é porque é o Neymar, está acontecendo com um jogador de expressão brasileiro, no caso é o Neymar. E o que está acontecendo na vida desse cara é algo muito sério, do ponto de vista de popularidade, do ponto de vista de reputação. Por mais popular que seja o cara, assim, eu só conheço, e assim, eu sempre defendi o Neymar aqui como jogador de futebol. Sempre fui muito claro aqui em dizer que, para mim, ele é um craque e é um dos caras que eu idolatro como jogador de futebol. Só que tem errado muito, tem sido muito mal assessorado. E o pior problema do Neymar está do lado dele, que é acreditar que o pai dele pode conduzir a carreira dele de uma maneira correta. O pai dele não sabe nada a respeito de administração de carreira, de gerenciamento de carreira, de gestão de marketing, de gestão de carreira, de gestão de pessoal. A única coisa que ele sabe gerir é o ego dele. E isso reflete no filho, isso atrapalha o cara. Então, assim, o Neymar já deu porque ele é isso, porque ele é aquilo, mas é um assunto que a gente tem que discutir nesse momento, é uma reflexão que a gente tem que fazer para as nossas vidas, como a gente conduz. Eu só vejo assim, as pessoas serem mais massacradas do que o Neymar. Só tem uma classe no Brasil que é mais massacrada do que o Neymar nesse momento, que é a classe política. Mas aí é por merecimento, entendeu? Porque os caras não estão nem aí com a nossa vida. Porque os caras vão para lá para criar leis e eles criam leis que beneficiam a si próprios. Então, assim, esses caras têm que sofrer marretada o dia inteiro. Esses caras têm que ter porretada para cima deles o dia inteiro. Mas o Neymar é um caso que ele pode refletir, que quem está do lado dele pode refletir, e ele pode tomar um caminho diferente. Porque ele não está fazendo algo que prejudique diretamente a minha vida ou a sua. Mas ele é um exemplo de um caso de uma pessoa que é querida, porém mal sucedida, por conta de ter uma imagem mal administrada. Eu também concordo que a gente deve falar realmente do tema. Você vê um exemplo raro. Poxa, o Neymar, a gente está falando, tudo isso aconteceu porque ele não teve uma atuação, ele teve uma boa atuação, mas não foi uma atuação que levou o Brasil para ser campeão do mundo, tá? Porque aí entrou-se as historinhas do Kaká, aí entrou as historinhas do que ele fazia na seleção, de levar a família, de tudo isso para junto do hotel. Mas a questão é o seguinte, olha só o que aconteceu com o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno teve um caso envolvido com travesti. E o prestígio do Ronaldo foi abalado? Pouquíssimos meses. Hã? Pouquíssimo tempo. A situação, a revertida, está lá, o cara está abrindo uma Copa do Mundo. É verdade. Tá? Não, tanto que assim, o cara se ligou que ele precisava preservar a imagem dele e ele tem uma empresa que faz gestão de imagem hoje, entre outras coisas. Que, aliás, trabalhava com o Neymar.
Não, e trabalha para outros jogadores que estavam lá ao lado dele. Entendeu? Começou a fazer um trabalho aí para o Neymar, mas pô, trabalhou com os caras, por exemplo, Anderson Silva, que era um cara que ele não tinha um anti-marketing, porque assim, as pessoas não conheciam o universo do MMA quando ele começou a se popularizar aqui. E ele tinha um jeito dele de provocar os adversários lá, e muitos brasileiros que acompanhavam também não gostavam muito do Anderson Silva. Mas por quê? Porque não conheciam a realidade do esporte e não entendiam por que o Anderson fazia aquelas coisas. E a provocação faz parte do marketing lá. O Ronaldo falou, vem trabalhar comigo. Acho que hoje não estão mais. Foi quando o Anderson começou a competir até com a marca do Corinthians. O Ronaldo trouxe a Nike para se juntar à marca dele. Hoje o cara está fazendo produções de cinema e está tocando a vida dele. E não tem mais aquela impressão assim, o Anderson é um cara antipático, ou isso é aquilo. Perdeu umas lutas também e o público começou a entender um pouquinho mais. Então, assim, o Ronaldo é um bom exemplo de um cara que aprendeu a lidar com esse tipo de situação, né? Mas ele sempre soube lidar com a mídia. Ele sempre teve um relacionamento de quando perguntavam alguma coisa para ele sempre era contido, o Neymar parece sempre que está no contra-ataque. O pessoal pergunta para ele, está sempre dando o contra-ataque. E ele não pode ficar achando que, cara, o anti-marketing não vai acabar com a carreira dele, que acaba. Acaba mesmo porque também tem até uma questão de energia, Neymar, para a sua vida, energia negativa. Não todo mundo fica pegando no seu pé, cara. Isso daí chama-se energia negativa. Daqui a pouco, cara, sua carreira desanda de vez. Aí você vai falar assim, eu sou bem sucedido, tenho dinheiro. Legal, beleza. Tá cheio de jogador assim, tá cheio de jogador. Só que tem uma coisa, cara, que chama ostracismo. Que é terrível, cara. O cara com dinheiro no ostracismo, o cara pira. E a pessoa, quanto mais popular ela é, quanto mais esquecida ela fica, mais ela sente. Então, a gente tem um caso do Adriano. Olha o Adriano, a situação do Adriano. Você acha que o Adriano tem problema de dinheiro? Não tem problema de dinheiro. O Adriano não tem problema de dinheiro. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que estava na Rússia, você que acompanhou de perto a seleção brasileira, por uma questão profissional, obviamente, você sentiu em algum momento que essa questão do Neymar, a fama que ele estava pegando, como as pessoas estavam encarando as simulações dele, os exageros, os memes que surgiram, você percebeu que de alguma forma isso chegou também aos atletas? Houve alguma repercussão junto ao grupo de seleção brasileira? O que é que você pode passar para a gente? Frank, sinceramente, não percebi isso, cara. Eu percebi isso, assim, depois da eliminação do Brasil, no jogo contra a Bélgica. Aí a gente via na rua, por exemplo, a gente encontrou um grupo de meninos no aeroporto e a brincadeira dos meninos era encostar, falava que era o Neymar e os meninos se jogavam no aeroporto, aquela brincadeira que começou lá na Europa. A gente viu isso no aeroporto e também na saída do hotel. Mas dentro do ambiente da seleção, para ser bem sincero, eu acredito que isso não tenha refletido em nada até aquele momento. Até porque terminou a Copa, o Brasil foi eliminado, a seleção se dissolveu. E naquele momento, até o momento que o Brasil não tinha sido eliminado, isso não teve um peso tão grande. Né? Ô Frank, o Leandro Matia, ele é de Jardim Utinga de Santo André. Jardim Utinga, segundo subdistrito. Aí ele falava o seguinte, boa noite. Certo foi o Dunga de não ter levado o Neymar para a Copa de 2010. 2014, inventou uma contusão. A gente sabe que não é bem assim, né? Tomou uma baita de uma porretada. E 2018 foi arrumar o cabelo para não cair. Olha, mais ou menos assim. Aí ele diz aqui, mas o craque é o Romero, que até de goleiro ele joga, onde colocar ele joga, que honra a camisa. Quanto a honrar a camisa, você não tem a menor dúvida, tenho toda certeza. Essa é uma grande diferença. O que a gente fica muito triste com o Neymar é que ele tem bola, né? Ele tem bola para jogar. Ele tem bola para rivalizar com os maiores aí, e para ficar e não entrar nessa, para que ficar se apequenando. Neymar fora da lista dos 10. Para mim isso é inconcebível, cara. Entendeu? Tudo bem, a Copa do Mundo potencializou aquela lista, certo? Acho que 80%, 85% os caras levaram em consideração a disputa da Copa. Mas, pô, tá de brincadeira, então, né, Neymar? Mas o que ele ganhou para estar entre os 10? Então, é isso que eu tô falando, Carreira. Mas ele não está questionando a lista, ele está questionando o Neymar. Ele ganhou o Campeonato Francês, é isso? Mas pelo que eu estou entendendo, o Frank não está questionando a lista. Eu não estou questionando a lista, estou questionando o fato do Neymar não produzir o mínimo, mesmo sendo eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo, não produziu o mínimo para ficar numa lista de 10.
Você entendeu? Ah, tudo bem, ele voltou a jogar praticamente no começo da Copa, teve a questão da lesão e tudo mais. Ele ficou 3, 4 meses parado. Mas a lista envolve todo um trabalho de um ano. Não. A lista envolve todo o trabalho de um ano. A lista é de Onde 3 de junho Copa... do ano passado até o final da Copa. Só que assim, por que a lista é até o final da Copa? Porque a Copa vai potencializar. Quem brilhar mais na Copa tem mais chance de aparecer lá, Carreiras. Não, perfeito. Até aí o Cristiano Ronaldo saiu antes. Você acha que o Varane fez uma temporada de 3 de junho do ano passado até 15 de julho deste ano, perfeita, melhor do que o Neymar e melhor do que o Marcelo, por exemplo? Então, mas tudo bem, eu até acho... Aí a gente começa até a discutir a lista, entendeu? Não, mas é questão para a gente discutir. Eu acho, mas eu não sei, mas assim, só que o que ele tem de títulos? Aí que tá. O que ele ganhou? Entendeu? Não? Mas não tem só os conquistadores de títulos. Mas, cara, para ali isso tá pesando, cara. Isso tá pesando, velho. Isso tá pesando. Ele foi campeão com tudo com o Real Madrid. Aí é campeão também do mundo. Pô, isso pesa com a seleção. Então, aí vai estar ali no meio também. E para mim, essa lista aí, ó. Agora. É uma lista de Copa do Mundo com Cristiano Ronaldo, Messi e Salah. Agora, você diz uma coisa aqui, né? A gente falou, eu estava acompanhando bem o programa de vocês aí, né? Logo que saiu a Copa, né? Depois eu vou falar também da semana passada. A senhora andou faltando, é verdade. Em relação Marcelo e Fernandinho, né? Eu aqui, Frank, eu falei várias vezes isso logo depois da Copa do Mundo. Bom, Fernandinho... Copa do Mundo do Brasil, eu não convocaria nenhum do 7-1, mas principalmente Marcelo. Eu não convocaria. Eu falei aqui. Não, mas o Marcelo, pela temporada que ele fez, pô. Tá, mas não interessa. O Marcelo não tá nem aí pra seleção, cara. Não joga nada na seleção, não tá nem aí pra seleção. E é por isso que eu falo pra você que o Tite, nesse aspecto, deixou muito a desejar, deixou de honrar as coisas que ele fala, que é a meritocracia. Tá? Porque como é que chama o menino, o outro lateral? O Felipe Luiz. Felipe Luiz conquistou a posição dentro da Copa do Mundo. E a gente já viu isso em outras Copas, tá? A gente já viu isso em outras Copas. O jogador começa e sai. O Raí era titular absoluto em 94. Começou o primeiro jogo e depois saiu fora. Mas o Carreiras... Então, até gol, né? Então, aí você começa a ver, você fala assim, pô, legal, então, mas aí ele se deixou levar por quem? Ah, não, ou seja, os medalhões, não, o Marcelo é medalhão. Não, mas o Tite tinha muito assim aqui, ó, saiu por lesão, volta pro time. Ele tinha muito disso também. Saiu por lesão, tipo, se o cara não saiu por deficiência técnica, quando ele se recupera, ele volta pro time. Ele fazia muito isso também. Tudo bem que assim, eu acho que o período da Copa é um período muito curto para você estabelecer esse questionamento. Você entendeu? Por isso que eu só tô contrapondo a questão da meritocracia. Não, por isso que o técnico copeira é diferente. Se você quiser brigar, a gente briga. Mas essa é a questão. Então, assim, o Brasil de novo caiu, né? Caiu, por exemplo, o Filipão. Tomou de 7 da Alemanha. Quem foi que ele tirou para o jogo da semi? Do terceiro e quarto, que não jogou. Quem? Marcelinho, Fernandinho e Marcelo. Não, Fernandinho, eu vou te falar, cara. Assim, eu tenho sérias restrições ao Fernandinho jogando na seleção brasileira. No clube ele vai bem, cara, mas é o que você pensa do Marcelo, eu penso do Fernandinho. Mas na seleção ele não consegue acertar, velho. Posso fazer um comentário sobre o Fernandinho, cara? Eu acompanho muitos treinos da seleção. Cara, não dá pra entender, porque assim... Esse cara treinou muito bem. Esse cara chamava a atenção dos outros atletas da seleção. Os caras falavam, pô, o Fernandinho tá voando, Fernandinho tá voando, Fernandinho tá voando. Em determinado momento ele entra pro jogo, teve o azar na outra Copa, ou a infelicidade na outra Copa, e nessa, no começo do jogo, primeiro lance, a bola bate nele e entra. Então eu acho que o fator emocional pesou muito. Mas eu vou falar pra você, esse cara é um monstro nos treinos, cara. Mas no jogo, ele não repetiu. Agora, geralmente... Você vai falar assim, eu não condeno ele pelo lance do gol, sinceramente. Claro. Eu não condeno. Isso aí é do jogo, acontece agora. Ele não ter dado uma porrada no meio do jogador ali, era a função dele. Ele tinha que ter dado no meio. E se ele desse no meio ali, beleza, que ia acontecer, pronto. Não tinha... E o mais engraçado, quem que estava lá? O Marcelo, lá, você viu na hora do jogador? Na realidade, no gol da Bélgica, o desvio do
do Fernandinho. Só não deu certo porque o Company conseguiu resvalar a bola antes. Se ele não resvala a bola, ele faz o cabeça. Eu condeno na função dele ali, de meio, que era matar o lance. É em função do jogo, é em função da partida, não em função do lance. O lance do gol, mas eu assim, até que ponto o lado emocional não pesou muito para ele? Daquele gol, no 7-1 ele teve um erro. E depois volta para a Copa, primeiro partida do cara, a bola bate nele e entra. Eu acho que um pouco do emocional do Fernandinho pesou naquele momento até ele se restabelecer. Marcelo, só da minha parte, pelo menos, só para a gente fechar essa questão do Neymar aí. Você tem um contato muito próximo com o Marquinhos, que é um jogador do PSG, que tem uma convivência maior com o Neymar também. O que o Marquinhos pode eventualmente ter falado, ter chamado a atenção assim, para a conduta do Neymar, sobre o Neymar do dia a dia? Assim? Em alguma conversa você já pescou alguma coisa a respeito, Marcelo? Eu vou ser bem sincero, cara. O Marquinhos e o Neymar realmente têm uma amizade bacana, mas sempre que eu encontro eles que eles estão próximos, eu nunca vejo eles falando a respeito de futebol. Para ser bem sincero para vocês, não é eu acho que assim, falam tanto com eles a respeito de futebol o tempo todo, seleção e tal, que quando eles estão juntos, é um tema que eles não ficam batendo. Se eles tiveram esse tipo de conversa, eu não presenciei, eu não vi, cara, sendo bem sincero para você. Então, olha, eu queria mandar um abraço para os meus amigos que riscam os jacarés, entendeu? Eu não sei porquê, eu acho que a gente tem que preservar a fauna e a flora brasileira. Não, o jacaré é verde, estão reclamando aqui que eu tô com o jacaré verde na camisa, velho. E aí, aí é o seguinte, então eu tô pintando, ó, o jacaré não tá mais verde. Então você faz o seguinte, você compra... O pessoal aqui não vacila, velho. Compra uma camisa com camelo, então. O pessoal não vacila faz aqui, melhor, cara. compra uma camisa com gambazinho, você entendeu? Aí você agrada todo mundo. Tem participação aí? Olha, fala em publicidade. Olha que ideia o Frank deu agora, hein? Fala em publicidade do gambazinho, hein? Aí, cara. Ia vender adoidado, cara. Eu acho, cara. Fedido é o porco, não é o corintiano. Aí, ó. Você já leva. É engraçado. Eu acho que os clubes, todos esses mascotes que são pejorativos aí, eu acho que os clubes têm que adotar, cara. Não, mas o Palmeiras, o porquinho fatura, viu, cara? Não, claro. Que o Corinthians não tem. E eu te digo mais, é que assim, o São Paulo é pejorativo demais, isso é verdade. Mas, por exemplo, os caras falam que o Palmeiras é Peppa. Pô, contrata a Peppa, faz um show da Peppa antes do jogo lá, a Peppa com a camisa do Palmeiras, a família inteira com a camisa do Palmeiras, vai trazer o público jovem lá, a criançada pro estádio, pô. Enche de gambazinho lá na Arena Corinthians, lá pra fazer festa com a torcida, pô. Mas você acha que o torcedor não vai gostar, cara? Você tá de brincadeira comigo. É o mosqueteiro. Vocês levam as coisas muito... Pô, e precisa ter só o mosqueteiro? Não, o mosqueteiro, não vem com essa não. Você sabe que o seu Mário Teixeira lá no Audax, ele criou uma mini fazenda dentro do clube, né? Então, ele colocou bandeira de todos os clubes. Na parte do Palmeiras, que é na parte dos porquinhos lá, ele colocou a bandeira do Palmeiras. E aquilo virou um centro de atenção. As pessoas vão tirar foto lá, embaixo da bandeira e tal. Isso aí, meu. Mas todo mundo leva numa brincadeira, evidentemente, não é algo pejorativo. E outra coisa, a gente tem que defender também. Não, eu acho que tem que ter brincadeira mesmo. Isso aí eu sou um brincalhão Quem quisesse me seguir no Facebook para mandar, porque só vai dar risada. Mas já se prepare, hein? Não vai aparecer que aparece lá uns palmeirenses. Aparece os palmeirenses, aí eu coloco uma coisa zoando o São Paulo. Joga Corinthians, São Paulo, o Corinthians toma uma troletada. Aparece palmeirense tirando um sarro, cara. Eu falo, velho, esse cara deve estar louco. O que tem a ver o palmeirense querendo tirar uma no jogo do São Paulo? Eu não consigo entender isso, hein? Guerreiro, sabe uma coisa bacana que você citou? Acho que foi no momento que ele falou do Aloísio, que você disse que tem uma convivência entre palmeirense, corintiano, São Paulino. Isso eu acho que é a coisa mais bacana que tem na Copa do Mundo, cara. A gente tinha o convívio com o argentino no dia do jogo, eles cantavam as músicas pra gente, nós cantávamos pra ele. Mexicano, como agita o mexicano, é um povo muito alegre. Pô, eu tinha 10 mesmo, os caras pra fazer festa são nota 10, eu vou falar, tinha 10... festa pré-copa, parabéns. Rapaz, tinha 10 torcedores, não tinha 10, tinha uma meia dúzia de torcedor do México e 100 torcedor brasileiro. Cara, eles gritavam mais que torcedor brasileiro, os caras gostam de festa. Mas o que é legal, a convivência foi muito bacana e você não via briga, você não via discussão, um queria cantar mais alto que o outro, brincava, evidentemente, principalmente as músicas do Neymar, né, do Messi, do Cristiano Ronaldo, sempre tinha essas, do Vampeta, que foi muito falado lá, mas não tinha essa parte de agressão, de violência. Isso é muito legal, porque seria muito mais bacana se a gente fosse no estádio. Por exemplo, quando você vê aqui no Brasil não tinha raiva, hoje, né? Não tinha ódio. Não, na verdade... Tudo isso só dá certo em Copa do Mundo porque só vai torcida desorganizada. Sim, claro.
Completamente de acordo. Porque se fosse era nesse ponto que eu ia chegar. torcida organizada, daria... Mestre, vamos falar dos clubes aí na sequência, mas só para a gente encerrar esse assunto, eu quero a opinião de vocês sobre a continuidade do trabalho do Tite, né? Ele confirmou aí no início durante a semana passada que fica ele e o Edu Gaspar já com contratos assinados para a gestão aí do Rogério Caboclo, que começa em abril, mas o trabalho evidentemente recomeça agora e numa fase de transição, né? Ele precisa reorganizar a seleção, dar oportunidades para outros jogadores, os que estão surgindo aí. Queria saber o que você acha de mais 4 anos de Tite na seleção e se ele vai chegar, né, no ciclo, Olha, até o fim do ciclo de 22. O Tite no Corinthians, ele a cada 2 campeonatos ganhava 1. Então, talvez isso seja animador. Aliás, para mantê-lo. precisamos beliscar a Copa América do ano que vem, hein? Então, a gente cada 2 campeonatos, então, de repente, a Copa América vai ser, né, um bom sinal aí, né? Mas não pode ficar assim, né? Ganha os torneios B, chega na Copa do Mundo, dá uma rateada. Aí... Esse é um grande problema. Agora, se ele não der uma gelada no Neymar, ele nunca vai conseguir ter o grupo na mão. O Neymar exerce um poder dentro da seleção que nem Ronaldo Fenômeno exerceu. E olha que o Ronaldo Fenômeno tinha esse poder de exercer. Que o Ronaldo, na época dele, tinha uns caras lá para ele dividir mais ou menos. Né? Se você não resolver, Ronaldo, pode deixar que hoje eu resolvo, né? Diria Ronaldinho Gaúcho para ele. Eu sei, mas acontece que é o seguinte, um rival. Só que o Ronaldo resolvia, né? Sim, o Ronaldo... Então, mas é que nesta seleção, teoricamente, só o Neymar poderia resolver. O Neymar parece que é muito mais preocupado no marketing pessoal do que... E a gente, cada vez mais que a gente percebe numa declaração dessa, acaba fechando a conta do Neymar, entendeu? Quando ele fala que, né, depois da Copa do Mundo, ele é mais falado ainda. Quer dizer, não importa o que estão falando dele. Então, esse é o raciocínio. Então, quer dizer, próxima Copa, vamos lá, expectativa, Brasil, tal, Brasil, ele entra lá, de repente, careca. Ele vai careca, pintado com um target amarelo na testa. Beleza, vamos ficar falando. O Brasil já jogou, saiu da Copa. E dane-se, entendeu? Então, falta muito brilho, eu acho que pro Neymar. Mas muito brilho mesmo, muito brilho. Então, Então ele deveria mudar de patrocinador, né, o Neymar? Pô, negócio ao invés de empresa de... a Anchieta aqui, você pega a bombril e tá tudo certo. E para você, Marcelo, mais um ciclo aí sob o comando do técnico Tite? Bom, a gente tem que relembrar todo o contexto, né? Quando o Tite chegou na seleção brasileira, Sim. O Brasil estava penando para conseguir a classificação para a Copa do Mundo. Os resultados do Tite na seleção são muito bons e vinha, como o Carreiras disse, no Corinthians, numa sequência muito boa de conquistas. Você lembrando que o Dunga era melhor ainda de tirar o cara, né? Enfim, bom, aí o Tite tem um aproveitamento muito bom na seleção. Errou em alguns momentos, acho que ele deve fazer essa meia-culpa, talvez por insistências, enfim, não vamos entrar nos méritos de novo do que aconteceu, mas eu acho que a sequência vai ser boa, né? Eu acho que a gente está entrando numa geração muito bacana, que vem aí de Vinícius Júnior, que vem aí de David Neres, esse menino é muito bom, também pouca gente fala dele, ele é muito bom. Você vem aí de uma geração aí de repente, o Malcom. Então, eu ia falar justamente isso, que a Roma perdeu o Malcom para o Barcelona e foi atrás do David Neres. Entendeu? O David Neres é muito bom, acima da média. O Vinícius Júnior também. Você tem o Paquetá no Cruzeiro, que de repente... No Cruzeiro, no Flamengo, que também é um jogador que de repente a gente pode contar. Então, isso pode aumentar essa competição dentro da seleção com jogadores na parte ofensiva de melhor qualidade, com esse futebol. Então, mas e aí a gente vai ficar com esse meio-campo é isso ou não? É esse mesmo meio-campo que a gente vai ficar? Você sabe onde eu falo assim, onde a minha crítica? Eu, inclusive, no Facebook peguei muito pesado, o nego reclamando, tal, com o Tite, tá? Porque assim, a gente saiu de uma Copa do Mundo, do 2014, porque o Fernandinho teve que jogar. E aí deu no que deu. Certo? E em 2018, de novo, o Fernandinho teve que jogar. Deu no que deu. Agora, a questão é, por que o Ralf joga e não toma um cartão amarelo, é campeão do mundo, faz o que faz? Aí você vai falar assim, mas o Casemiro joga no Real Madrid, por que o Casemiro, numa Copa do Mundo, precisa dar pontapé para tomar cartão amarelo? Essa é a questão que eu pego em relação ao Tite, tá? Então, você percebe o seguinte... Mas eu vou falar, viu, Carreira? Se ele tivesse mais organizado,
tá? O Casemiro não precisava ter tomado os cartões que tomou. Essa é a questão. Outros jogadores não fizeram o que tinha que fazer. Essa é a minha visão. Eu acho que a questão é essa, não é o Casemiro. É que, não, que não, deixaram pelo amor de Deus. A saída do Casemiro prejudicou a seleção brasileira. Claro. Agora, em torneio, os times, foi o melhor jogador da seleção. Os times do Tite, todos eles, primeira coisa, são super disciplinados. Tanto é que o Corinthians tem esse histórico até hoje. Tá aí de novo, mais um campeonato, Corinthians tudo remendado, você pega lá, é o time com menos falta, é o time com menos amarelo, é o time que não tem expulsão. Como é que você explica isso? Isso vem do histórico agora. Ô Tite, eram 7 jogos só. Como é que a gente pode perder um jogador por cartão amarelo? Um dos jogadores que a gente sabe que não tinha substituto, que era o Casemiro. Aonde? Como que a gente conseguiu perder isso? Como? Falta de planejamento. Por quê? Pô, olha, pessoal, se alguém tiver que dar o porrada, vai ter que ser outro, não pode ser ele. Isso. Olha só, eu queria dizer só ao Kleber Borelli que eu concordo com você, viu, Kleber? Chega de falar de seleção, vamos falar de Corinthians. Então, eu concordo 90%. Opa! Mas é isso aí mesmo. Já falamos muito de seleção, falamos muito de Neymar, falamos muito de... Posso dar uma informação? O Bahia acaba de empatar o jogo. 1-1, 1-0 pro Galo. Por isso 40 minutos do segundo tempo. Notícia péssima pro Santos. O Santos está entrando na zona de rebaixamento do brasileiro. Aí, tá vendo? Presidente Zé Carlos Pérez, o senhor não entende absolutamente nada de gestão de futebol, hein? O senhor é uma das piores coisas que aconteceu pro Santos Futebol Clube nos últimos anos. Pelo amor de Deus! Mas agora vai ou o senhor sai da moita ou o senhor deixa quem sabe administrar o futebol tomar conta do futebol do Santos. O Santos não merece ser manchado com rebaixamento, que parece que é para onde o senhor quer levar o Santos. Pelo amor de Deus. Mas agora vai Nós apoiamos muito o senhor aqui quando o senhor abriu a ONG, o senhor fundou a ONG aqui em Santos Vivo, aqui em São Paulo, para trazer, para dar popularidade para o Santos aqui em São Paulo, para a mídia trabalhar mais o Santos, que era muito regionalizado, que o pessoal aqui não dava atenção. Todo mundo apoiou, nós apoiamos. O senhor chegou à presidência do clube quase 20 anos depois. Olha o que o senhor está fazendo com o Santos Futebol Clube. Pelo amor de Deus, ou o senhor deixa quem sabe administrar, ou o senhor administra direito. Agora, o Frank Aguiar, que culpa tem ele do gol que o jogador perdeu ontem? Ele administra mal. Eu não estou falando do jogo de ontem, eu estou falando de 4, 5 meses de administração pífia que não levaram o Santos a lugar nenhum. Olha, tem uma aguinha com açúcar para dar ele trouxe um técnico que é uma promessa, todo mundo elogiou a contratação do Jair Ventura, e aí? Não deu liga. Ele perdeu o Jair Ventura, perdeu o jogador machucado, né? Perdeu um dos principais jogadores do futebol brasileiro, que é o Bruno Henrique. Teve uma contusão seríssima, não se encaixou, né? O Gabigol, eu sinceramente já esperava, né? O Gabigol é um jogo bom, 2 jogos totalmente sumido. Agora, o Santos ontem, gente, pelo amor de Deus, ontem foram 30 chances de gol, um absurdo, assim, pode ter certeza que mais do que, olha, 1/3 disso claras. Agora, o pessoal tem que acertar o pé. É que nem na entrevista do Serginho, eu vou entrevistar o Serginho fala, eu vou falar o quê? O que eu tenho para falar? Quer dizer, o Serginho, ele deve ter pegado aquele cara que perdeu aquele gol, na cara do gol, quase nos minutos finais, levantado o cara pelo colarinho dentro do vestiário. Fala, meu filho, você tá jogando futebol, cara, você tá louco o que você fez ali. Aquele é o tipo de gol que o cara, se ele recebe salário, ele não tem que receber. Esse mês eu não recebo salário, esse mês eu não vou ganhar nada, porque é um absurdo isso, entendeu? Então... Agora, demorar 7 meses para contratar um meia, e aí você contrata o cara no dia 11 do mês, que está acabando, no dia 11 do mês, 3 semanas depois você não consegue inscrever o cara na Copa do Brasil? Pô, vai pro raio que o parta, vai me desculpar, meu. Pô, que é isso? Tá de brincadeira com o Santos, olha a camisa com a qual o senhor tá brincando, presidente. Tá de brincadeira, né? O cara que chegou hoje no Corinthians, o Sérgio Dias... Ele já está inscrito no BID. Ele já pode jogar. Vai jogar. Por que o Santos não consegue fazer igual? Ô, Frank, não é o primeiro caso, hein? A gente relembrando do caso do Gabigol, o Santos quase perdeu. Você pode gostar ou não do Gabigol, mas o Santos quase perdeu a contratação porque 3 semanas depois até gerou um constrangimento lá em relação ao diretor da época, que é o filho do Sócrates, esqueci o nome dele agora, perdão. Gustavo. Em relação ao Gustavo, porque o departamento jurídico do Santos não conseguia resolver a situação. Houve uma situação muito parecida, um empresário do futebol do meio me disse esses dias que estava passando com o Santos, com um atleta que ele estava negociando, que acabou não dando certo, mandou para outro clube.
Então, realmente, essa incompetência administrativa do Santos tem causado reclamações no meio esportivo em diversas áreas. E outra coisa, não é só o Brian Ruiz, não. O Carlos Sanches, que é um baita de um jogador. Olha o jogador que o Santos conseguiu. O Carlos Sanches joga de... Os caras não conseguiram escrever. Olha, esse Carlos Sanches, não escreveu. Antes de não vê-lo, pode jogar na Copa do Brasil. Antes de vê-lo em campo, eu já sou fã dele, cara. Só para ele falar que... Esse foi aquele que falou assim que não foi Palmeiras, porque não sabe quem é o Palmeiras, não é isso? Que eu saiba, ele disse que estava negociando com o Santos antes, né? Mas a versão do Palmeiras é diferente, mas aí as diretorias mas a declaração dele está dito isso, ele disse isso. Não vi essa declaração. A declaração dele está assim. Não ouvi e não li. Não, eu não sei porque eu nunca ouvi falar do Palmeiras, ele falou isso. Ele falou isso, bonitão, não adianta você falar que é mentira. Não, então você quer que eu ponha no ar, eu ponho. Ué, se você achar, pode pôr. Ó. Mais uma vez na audiência, direto de Weston, na Flórida. Um grande abraço, Frank, vai Corinthians. É o Emerson Luiz Pinto, que morou 4 anos aqui no Jardim Bela Vista, em Santo André. Obrigado, viu, pela audiência de sempre aí. O Kleber Borelli, o Rodrigo Garcia. Frank, é verdade que o André Sanches está acertando a contratação por empréstimo do Oscar Romero, o irmão? O Robson Vitoriano, meu parceiro Edson Altair Nogueira. Ô Edson, obrigado pela audiência, meu irmão. E aí, responde aí, tá ou não tá? Não conheço. O Oscar Romero? É o irmão, né? Sim, mas canhotinho, bom jogador. Não sei. O Ademir José Fernandes, empate do Bahia Santos no Z4, ó, o que o Marcelo estava informando aqui. Só que o Galo já fez 2-1, Marcelo, confere aí, ó, o nosso plantão Kleber Borelli está informando aqui, ó. Ainda não apareceu aqui. Vê aí o ao vivo aí para ver se o negócio confirma. Não sei se é uma informação, se é um desejo também, né, o Kleber? Bom, aproveitar que a gente começou a falar do Santos, falamos do Santos, como diria um amigo nosso, né, que não revela o time. O Cuca vai dar jeito nesse Santos, não? Senhores? Olha, o Cuca é um grande treinador. Eu não acho que esteja difícil de acertar o Santos, né? Eu não acho. Eu acho que o Jair Ventura é um técnico que, nesse atual time do Santos, ficou muito, muito difícil para ele, porque quando você tem caras experientes... 2-1 pro Galo mesmo. Quando você tem jogadores experientes dentro do campo, e aí você chega com um técnico novo, um técnico novo, e você pede um voto de confiança, esses jogadores experientes, eles têm um entendimento diferente, né? Eles sabem, a gente precisa ajudar o treinador, ou se o cara tá aí é porque ele tem mérito dele, parará. Agora, você pega o Santos, numa molecada que tá, e você tá com um técnico jovem, a molecada vai deitar e bordar, vai pintar e bordar, não tem jeito, infelizmente, o respeito não vai segurar, ou não vai fazer o que quer, não dá. Então, essa é uma situação complicada. O Cuca, já nesse aspecto, ele não está muito nem aí com contrato de jogador. Se tiver que deixar o Gabigol no banco, vai deixar. Se tiver que mandar o Bruno Henrique embora, vai mandar. E eu tenho certeza que foi isso que ele acertou com o presidente Santos. Vai ter que jogar bonitinho, hein? Vai ter que jogar, porque a turma do pica-pau amarelo ali bota para quebrar, entendeu? Não, bota para quebrar. Eles são, tem competência. Agora, o Cuca, na última passagem pelo Palmeiras, fez bastante coisas erradas. Vamos esperar que o Santos agora ele tenha mais sorte, menos contra o Corinthians. Quando o Frank pergunta a respeito do acertar o Santos, depende do que a gente imagina em acertar a equipe do Santos. Se for chegar para brigar por Libertadores, eu não vejo essa possibilidade. Em que sentido? Eu acho que o time do Santos, do meio para frente, é até um bom time, apesar de ter jogadores que não vivem boa fase, a zaga boa. Mas o setor de meio de campo do Santos é um setor que não tem qualidade hoje. É um setor que está ali perdido. E a gente sabe o quanto é importante você ter um meio campo forte, um meio campo que joga e que desarma. E hoje é o que falta no Santos, no meu ponto de vista. Então, isso não vai ser muito fácil de arrumar. E é um setor que tem que estar encaixado, jogando. Agora, eu não acho que o Santos vai cair. Acho que o Santos faz briga aí para, sei lá, uma Sul-Americana e tal. Mas o problema é que quando um time grande entra na zona do rebaixamento, sente demais. A gente viu o São Paulo ano passado,
o que passou, né? Depois, muitos dizem que o Hernandes foi o grande salvador da pátria do São Paulo, e realmente foi, decidiu vários jogos, mas é melhor que o Santos não chegue a essa situação, porque depois para sair realmente é complicado. Bom, é o seguinte, a gente só precisa saber qual é o Cuca que o Santos contratou, né? Se for o Cuca da segunda passagem aqui pelo Palmeiras, falando dos 2 trabalhos recentes dele, aí vai ser complicado. Né? Se for do Sítio, então? Porque arrumou confusão com Deus e o mundo, né? E aí perdeu o elenco. Se for o Cuca de 2016, vai chegar com aquele jeitinho, falando manso, tem um jeitinho, com aquelas superstições todas, vai ganhar o grupo e aí consegue alguma coisa. Agora, com relação ao meio-campo, acho que Brian Ruiz e o Carlos Sanches, pô, são caras que têm assim, capacidade de ajustar essa necessidade que o Santos tem, né? Que é a maior carência de fato do clube, né? Que é o setor de meio campo. Agora, não conseguem inscrever os caras! Os caras ficam fora das competições, contrata para não jogar, fica 3 semanas e não consegue registrar o cara na CBF. Vocês estão de brincadeira, pô! Vocês estão de brincadeira com o torcedor do Santos. Já tá pagando salário, não tá? Faz 3 semanas que contratou. Contrata, dá férias, 10 dias, chega. O outro chegou hoje, chegou ontem. Pô, o Corinthians contrata e inscreve no mesmo dia. Palmeiras contrata e inscreve em 24, 48 horas. O Santos precisa de 1 mês. De 1 mês! Tá de brincadeira comigo, né, presidente? Então, agora, você já parou para pensar se também as contratações são divulgadas prematuramente? Já parou para pensar nisso? Não. Santos contrata tal jogador. Não contratou porcaria nenhuma. Soltou para a imprensa e né, a gente sabe que existem alguns jornocorneteiros do Santos, né, que eu costumo dizer, é um termo que eu criei, jornocorneteiros, né, e o cara sai soltando que contratou. Agora, eu não acredito que o cara esteja com o contrato em ordem, assinadinho, e leve 1 mês para registrar, leve uma semana, leve 10 dias. Na verdade, só não registra antes, Frank, porque realmente o contrato não tá, velho. Claro, essa é a questão. Então, não tá, divulgaram, ó, que o cara trouxe, chegou. Não, então não chegou. Então, toda vez que o Santos anunciar confirmar, né, alguma contratação, tem que ficar com o pé atrás, porque não é realidade. Por que demora tanto para escrever? Porque alguma coisa de errado tem. Porque a parte lá, ou seja, da Federação Paulista ou da CBF, essa parte é rápida, só que tem que chegar tudo em ordem. Aí, eles não fazem a lição de casa, então significa... Porque não mandou para lá ainda. Então, aí que tá. O cara que registra no Santos, não acho que ele seja incompetente, só que o cara que registra no Santos, ele só registra na hora que chegar na mão dele o negócio. Aí, o que está acontecendo, pelo jeito, pelo que eu entendo, não está chegando um contrato assinado. Então, faltam coisas, né? São questões administrativas e isso foi admitido hoje pelo próprio Ricardo Gomes, certo? Se são questões administrativas, o que é? Ou é algum detalhezinho do contrato, ou é algum acertinho que ficou faltando fazer ali com um ou outro. É porque a documentação não está em ordem. Ó, Josefina de Fátima Ribeiro Santos, aliás, ela tem Santos até no nome. Camilópolis Jardim Utinga, aqui de Santo André. Na sua opinião, Carreiras, o que falta para o Santos apresentar um bom futebol nesse campeonato? Falta entrar na zona do rebaixamento. Olha, ele apresentou um bom futebol ontem, mas falta fazer gol. Infelizmente, futebol tem certas situações que, por exemplo, o Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians ganhou de 2-0, o Corinthians fez uma boa partida, só que o Cruzeiro foi melhor. Foi muito melhor o Cruzeiro em campo. Só que detalhe, o Cruzeiro fez os gols? Não fez, então... Não adianta. O Santos jogou muito bem contra o Flamengo também. Hã? O Santos jogou bem contra o Flamengo. Sim, então, mas assim, só que adianta futebol é bola na rede, não tem essa. E para você ver como é o futebol, né? Falar em bola na rede, Carreiras, aproveitando o gancho. Ah, meu Deus. O Santos o Atlético fez o gol aos 46. O Ricardo Oliveira aos 48, o Bahia empatou e o juiz terminou o jogo aos 49, 2-2. O Santos está na zona do rebaixamento. Aí. E o Atlético Mineiro... Parabéns, presidente! E o Atlético Mineiro perde a 3ª posição para o Internacional e vai para a 4ª posição. Parabéns, presidente do Santos. Olha o que o senhor está fazendo com o Santos. E parabéns para o Bahia também, que ajudou o Corinthians, hein? Aí ficou bem. Porque embolou mais ali o meio. Sabe o que precisa mesmo no Santos?
jogador e um treinador que chegue lá e dê segurança pro elenco. E o Cuca pode ser esse cara, Entendeu? né? Segurança com quem, ô Carreiros? Segurança com a Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal. Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio, ganha uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 12 segundinhos para guardar sua família, vale muito a pena. Vai fazer uma reforma? Prioriza, dá uma olhadinha como está o seu portão, se ele está direitinho, tudo bem, mas se não, dá uma olhadinha. Mesmo se tiver direito, às vezes também ele não está tão rápido. Olha, a Braga Metal tem motores que até 12 segundos a sua família está guardada dentro de casa, vale a pena. Boa, Carreiras. Tem mais alguma participação aí antes da gente chamar o nosso intervalo? Que eu preciso tomar uma Qual água. lugar, fala em água, qual lugar da melhor água do mundo? Águas da Prata, minha cidade natal. Um beijo, Águas da Prata, te amo do meu coração. São Lourenço, Minas Gerais, onde você bebe... São Lourenço é bom também. Você bebe água com gás da fonte, muito interessante. Lá na Prata também, filho. Se Arroz você não conhece Águas da Prata, você precisa conhecer. Águas da Prata, Águas da Prata é terra do Luiz Fernando Teixeira, aliás, um grande abraço do Luiz terra da Fernando. família Teixeira. Isso aí. Paulo Teixeira. Tudo lá. O irmão mais novo é presidente da Câmara. Os 200 irmãos, né? Os 200 irmãos. Tem alguns. Rose Santos e seus filhos estão lá em São Lourenço, a Antonella, de 6 anos, e o Pedro Henrique, de 12 anos, né? E a mãe dela, a dona Marlete Santos, também está assistindo lá o nosso Futebol Mais Debate. Todo mundo é corintiano, tá, Frank? Então, todo mundo, um grande abraço. Isso é o que você está dizendo, né? Eu tenho minhas dúvidas. Na verdade, eles fazem parte da família do nosso querido Gilvan de Oliveira. Então, acho que é tudo palestrino. E é o seguinte, hein? A região é muito boa, hein? São Lourenço, Cambuquira, Passa Quatro, Caxambu, aquela cidade que tem nome complicado, a Iurioca. Aiuruoca. Você sabe onde é essa cidade? Aiuruoca? É a cidade onde passei a piroca. Gente, eu vou falar pra vocês, eu fico envergonhado nesses momentos de ter que passar por situações como essa, entendeu? Ele acha engraçado. Imagina que eu faço o quê? Quer que eu faça a piada e vou dar risada? Imagina que você na sua casa Ou você também... prefere aquela piada que conte a piada aqui da Clara, da separação da Clara para da Gema? Imagino que você em casa também esteja morrendo de rir, né? Gargalhando, afinal de contas, isso é um programa de humor. Toda segunda-feira a gente tem aqui um stand-up comedy, um dos maiores comediantes do Brasil. Eu tava devendo, né? Uhum, foi bem pra caramba. Você quer que eu conte aqui aquela piada? Comercial, a gente volta aquela já, piada Não, sensacional da Clara e do ovo, é isso? Vai pra sala do presidente do Santos, cara. Pô, você enche o saco pra caramba, essas brincadeiras sem graça aí, comercial, por favor. Estamos de volta com o nosso Futebol Mais Debate aqui pela TV Mais ABC. Você participa enviando sua mensagem para contato@tvmaisabc.com.br. Está concorrendo aos prêmios da noite também. Mas não esqueça de mandar sua pergunta, que você pode fazer também pelo Facebook, facebook.com/tvmaisabc. Estamos ao vivo também para o mundo inteiro. O mundo inteiro ouvindo as bobagens do Carreiras através do Facebook, tá certo? O cara quer bater no presidente do Santos, eu que falo. Eu quero bater no presidente do Santos, eu tô criticando o cara porque eu acho que ele administra mal. Ou você acha que tá tudo certinho lá? Não tá mesmo. Tá na zona do rebaixamento, então. Uma coisa, o que acontece dentro de campo é reflexo do que acontece fora, velho. Se você não administra direito, é o seguinte, o Corinthians tá dando seus jeitos, certo? Tá dando uns pulos aí, tá trazendo uns caras. Hoje confirmou a contratação do Sérgio Dias, que foi em 2016, né, que ele acabou com o Corinthians. Ele jogava onde? No Cerro? No Cerro Porteño que ele jogava? No Cerro, ele jogava no Cerro. Foi em 3-2 pela Libertadores, ele fez um gol, deu uma assistência, ele brilhou nesse jogo aí contra o Corinthians. Bem jovem, faz 2 anos atrás. Aí esses dias eu fiquei sabendo que foi o único gol que ele marcou como profissional na carreira dele. Com a camisa do Cerro.
Acontece, foi negociado com o Real Madrid, esteve em atividade lá pelo Real B, e o Real, sem espaço para o jogador, cedeu o jogador para o Corinthians, um empréstimo bom, que veio de graça, e o Corinthians fica com o jogador até pelo menos o fim da temporada do próximo ano, né? E é um jogador que tem potencial, né? Eu não sei, muito provavelmente se ele se destacar aqui, o Real Madrid vai pedir de volta, né? Porque senão não teria mas deve estar com emprestado. esse tipo lado também. Mas é bom jogador. Já o argentino Arauz, de 21? Não, tem 20. Você está equivocado. O quê? O Corinthians mandou o Rodriguinho para o Egito. Aí o Corinthians trouxe o Faraós, entendeu? Ele trouxe o Faraós, você não percebeu? Ele chega da Universidade de Chile, é um contrato que vai até 2023, o primeiro ano de empréstimo. Aliás, queria até saber do Corinthians porque isso eu não entendi, essa modalidade, o primeiro ano empréstimo e depois já uma compra automática, não sei se é algum problema com a Universidade de Chile, com relação à negociação, né? Às vezes o clube tem alguma sanção lá, não pode negociar jogador. Então é fluxo de caixa. Então o fluxo de caixa do Corinthians. O Corinthians acertou. O primeiro ano ele fica por empréstimo, mas aí ele é automaticamente adquirido. O valor da multa dele era de 5 milhões de dólares, o Corinthians conseguiu negociar, fechar por 4, dá 17 milhões, é isso? Pessoal, o valor 17,1 milhões me marca aqui o Luquinha, jogador que está na Universidade de Chile. Você tem referência dele? Não, eu lembro dele jogando contra o Vasco da Gama, fez até um gol, né? Mas quem não fez gol contra o Vasco esse ano, né? Sinceramente, não tenho muitas referências assim. Eu gosto de falar. Eu acompanhei, eu vi e tal, mas não... Alguma coisa que a gente vê pela internet, mas DVD, se eu montar o meu DVD, o Corinthians me contrata. Então, não é assim que funciona. Realmente eu vou aí pelo feeling do Corinthians, que tem feito boas contratações, né? Então a gente pode esperar aí. Eu gostei bastante desse lateral esquerdo, né? Você vê, ninguém falava nele. Não, ninguém falava nele, não. Ele está há 2 anos, pelo menos, sendo cogitado nos clubes aqui do Brasil. Mas principalmente o Corinthians, né? O Corinthians falava do Danilo, o Corinthians falava dele. O Corinthians tentava. Agora trouxe esse jogador que veio do Fluminense. Esse é bom. Se encaixou muito bem. Esse é bom. Embora domingo, acho que ele sentiu muito calor. Ele já era bom lá no Fluminense, quando ele apareceu, 2 anos atrás. Pô, ele mudou a função do Cícero, para você ter uma ideia de como esse cara é bom. Ele é bom, assim, de saída de jogo, ele é bom de antecipação. Ele tem uma cara... Eu acho ele um Maicon mais rápido. Ele fazia o Cícero, no Fluminense, jogar como um primeiro volante para que ele fosse o jogador tivesse a liberdade de sair um pouquinho mais para o jogo. Pra você ter uma ideia de como ele tem talento, esse rapaz. Ontem, no primeiro tempo, Douglas. Eu ainda estou analisando o Corinthians, ainda do Loss. Eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Depois o jogo com o São Paulo me deixou com uma pulga enorme atrás da orelha, porque eu não entendi o que ele fez contra o São Paulo. Entrar com o Marquinhos Gabriel, então eu fiquei... Assim, ele deu uma baita de uma derrapada, né? Contra o Cruzeiro, o Corinthians também não foi o time melhor em campo. Mas aí teve o Cássio numa grande noite novamente, né? Assim como o Corinthians também contra o Botafogo, o Cássio tinha sido o melhor homem em campo. Então você vê a situação. Então, essa é a minha análise do Loss. Eu ainda preciso, né? É assim, Botafogo, melhor homem em campo, Cássio. São Paulo, Cássio foi uma mãe e aí não teve jeito, o Corinthians se deu mal, tá certo? Não só o Cássio, vamos ser sinceros. O time inteiro, o Cássio foi uma mãe, o time foi... Mas o zagueiro Henricão também, né? O zagueiro Henrique também. Contra o Cruzeiro, o Corinthians até fez uma boa partida, porque não dá para ganhar do Cruzeiro sem você jogar bem, não tem como. Só que o Cruzeiro foi melhor, só que perdeu uns gols absurdos. Contra o Vasco, um primeiro tempo... É horrível dos dois times, né? O que eu acho engraçado eu vi gente ontem falando que o Vasco fez um grande primeiro tempo. Ai, nossa, o Vasco deu 5 chutes na bola 2 metros do gol e sabe, então isso não é um grande primeiro tempo. De qualquer forma, o Vasco terminou ganhando de 1-0. Né? O Corinthians voltou com outro comportamento para o segundo tempo, outro comportamento. Aí sim eu senti que o Loss fez alguma coisa ali e mexeu, que o time voltou muito diferente. Então, eu preciso de um pouco mais de tempo para fazer essa análise em relação ao que o Loss está pensando. O que me agradou foi a forma como ele colocou o Pedrinho jogando no segundo tempo. O posicionamento do Pedrinho mudou. Isso ajudou bastante.
O Corinthians está dando uma sorte danada que o Jadson está jogando um bolão. A saída do Rodriguinho parece que encaixou o Jadson jogando numa posição melhor. O Romero, eu não sei se quando o Corinthians o contratou o Romero como centroavante. Você lembra disso, Frank? Se era isso? Você lembra, Marcelo, se era centroavante? Contratou como jogador de beirada. Porque ele pelo que ele declarou, ele não foi uma vez só que ele fez 3 gols numa partida. Eu acho que deve ter sido umas 3 ou 4 vezes. Não, ele falou que aqui no Brasil foi a primeira vez. Sim, mas ele falou, eu fiz muito isso lá no Paraguai. Quer dizer, muito é o quê? Muito para mim é 3, 4 jogos, né? Não são 2 jogos, né? Então, quer dizer, de qualquer maneira, o jogador que faz 3 jogos numa partida 4 vezes, então, não sei, de repente é um potencial do Romero que foi descoberto, né? Um potencial do Romero que foi descoberto e o pessoal... Tem técnico, gente, que acerta jogador. A gente fala Quero falar aqui também, aproveitar. É bom ser dono da empresa, né? Porque você pergunta dos reforços, ele já analisa o jogo do fim de semana e tudo mais. Isso, mas eu estou tentando na linha de reforços. Assim, então, como eu vou falar aqui do Balbuena, que o Corinthians se deu muito bem com a venda do Balbuena. Tá? Assim como diferente, essa é a minha visão. Todo mundo criticando. O Corinthians faturou quase 20 pau em cima de um zagueiro. Aí eu pergunto o seguinte, para quem... Para os jornocorneteiros que ficam metendo a boca, que só sabe falar mal, que o Corinthians só faz burrada em contratação. Aí me responde... Mete a boca de vez em quando também, não é? Quem que fala que 50... Você acha que o Balbuena... sacanear, né, o Balbuena vale 50 milhões? Valia 50 milhões o Balbuena? Não. É? Não. 40 milhões? Não. 40 milhões, talvez. Então, quer dizer, o Corinthians faturou quase 20 e tinha 50% do passe dele. Mas ele teve uma multa, vieram pagar a multa. Não interessa o que vieram que pagaram. O Corinthians pagou 6 milhões de reais pelo Balbuena e vendeu por 20. E saiu com crédito ainda que o cara participou de 2 títulos. E tem mais. O Balbuena, no primeiro ano de Corinthians, tá? Eu vou te falar, se não fosse o Carille, ele tinha ido embora pela porta dos fundos. Assim como o Romero. O Romero, Carreiras, falei aqui várias vezes que esse cara tinha que sumir do Corinthians. Eu tenho que admitir isso. Tinha que sumir, porque ele deixou a gente muito nervoso. E hoje eu posso te dizer que está para se transformar num dos maiores ídolos da história do Corinthians. Se o Romero ficar até o final do ano, o corintiano vai colocar ele assim no hall de jogadores como Sócrates, né, como Marcelinho Carioca. Não, sim, não tem jeito. Vai ser, não tem jeito. Não. Do jeito que ele está desse jeito, daqui a pouco ele vai ser artilheiro. Você estava indo bem até essa parte, cara. Ele vai ser artilheiro do campeonato. Eu acho assim, você estava indo bem até aí, cara. Eu acho que eu concordo com essa evolução. Nós temos o Deus da raça, nosso é o Birubiru. Não vem, o Deus da raça é o Rondinelli, isso não muda não. Não vai querer mudar as coisas não. Ô Marcelo, o que você achou desses 2 reforços aí do Corinthians, o Arauz e o Dias? Você tem referência desses jogadores? Lembra de ter visto alguma coisa? Não, ele quer, viu, pessoal? Ele quer que a gente fale da porra de 2 jogadores que a gente ninguém viu e ele quer que eu fique falando do cara. A gente precisa Porra, cara, é o seguinte, velho. Você quer que eu fale do cara? Se nós aqui não temos referências dos caras, e eu passei um pouquinho aí do que eu vi, pelo menos do Dias, né? Acho que a gente tem que passar isso pro torcedor do Corinthians. Eu acho que o torcedor do Corinthians tem que saber quem é que os caras estão contratando e a gente tem que tentar colaborar para isso. Com relação ao jogo, o torcedor do Corinthians viu, tirou a sua conclusão também. A gente vai falar sobre isso. Ou você acha que eu vou ficar aqui falando do Corinthians só do... Não, por isso que eu já entrei numa análise de toda. Eu já entrei numa análise. Mesmo antecipado, cara. Você quer antecipar as pautas, o que eu penso disso é o seguinte, você não participa das reuniões de produção do programa, você não fica na reunião de pós-produção, você não vai às reuniões de pauta, você nem vê o programa, velho. Aí você vem aqui, você quer falar de tudo de uma vez? Assistir uma vez. Assistir, você tem que assistir. Eu fico vendo os corneteiros aqui, só ficar falando que o Corinthians vai perder. Tá de brincadeira, viu? Tá de brincadeira. O que eu penso disso é o seguinte, o Corinthians tem sido um time muito inteligente nas contratações. O Corinthians busca jogadores desconhecidos que acabam dando muito certo e dando muito dinheiro. Carreira citou, vamos começar lá no Jusilei, no próprio Paulinho, aí você vai buscar aí diversos outros atletas, como você falou, o Elias, o próprio Balbuena. Balbuena, eu lembro quando ele chegou no Corinthians, todo mundo dá uma risada. Tipo, que zagueiro é esse? E o cara chegou muito bem e foi vendido por uma bala aí. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar crédito para quem contrata. Também não acho que o Real Madrid ia investir num jogador se não tivesse a mínima condição.
Enfim, vamos esperar. O outro é muito jovem, a gente viu muito pouco, acho que viu um jogo de cada um. Então eu acho que é complicado você dar fazer uma análise disso. Porém, eu acredito que o Corinthians tenha feito uma análise mais criteriosa e não ia trazer assim, sem que tivesse uma análise bem feita. Eu só não entendo por que o pessoal não contrata o Marquinhos Gabriel, cara. Leva ele embora, some então, com ele do Corinthians. Pô, agora, o Corinthians tem quanto por cento mesmo do Romero? 20%, né? 20%. Então tem que jogar mesmo, tem que jogar bem para dar uma um valorizada para fazer uma venda boa. O Corinthians pode fazer um novo acordo, pode chegar para ele fazer um novo acordo para comprar o passe dele até. Aí vai depender, aí é uma questão de fazer um novo acordo. Agora, lá atrás, se o Romero tivesse saído, o torcedor do Corinthians soltava fogos. Sofreu muito o Corinthians pro Romero. Acontece que o Romero... Ele demorou um pouco para se adaptar ao país, mas assim, ele entendeu muito bem o que o torcedor do Corinthians gosta. Né? E os últimos 2 anos têm sido exemplares. Agora tem feito mais gols, só que assim, não é só agora. Mas isso está relacionado à mudança a mudança tática dele, em função de não ter o Jonathan e também o Roger? Olha, é assim... Fazer ele atuar mais pelo meio? Frank, se você partir do princípio seguinte, que ele está ocupando um espaço que o outro estava, sim, é uma mudança tática. Não tem jeito. Ele está jogando numa posição onde talvez ele esteja se sentindo mais confortável, né? E olha que ele é danado, vamos falar. Aquele primeiro gol, na verdade, o gol de empate do jogo de ontem, é difícil falar isso daí. Foi um gol de muita técnica. Porque aquele gol ali pode parecer assim... Primeira coisa, você bateu uma bola, aquela corrida, bola de primeira, ele, isso, né? Tá? Só que é o seguinte... Ali, qualquer cabeça de bagre, ele ia dar alta aquela bola. Você tinha 2 jogadores ali, tá? Você tinha 2 jogadores. Da forma como ele bateu a bola rasteira embaixo da perna do zagueiro. Ele tirou completamente os outros jogadores de ação. Ninguém esperava que ele fosse bater daquele jeito. Uma situação difícil de você bater para o gol aquela bola da forma como ele bateu. Aí depois ele fez um gol de centroavante mesmo. O Pedrinho também ali foi uma baita jogada. Aliás, a jogada toda começou o Cleison. Parecia que o time do Vasco era inofensivo, né? Aí o Pedrinho colocou a bola lá. Foi. Agora, o que me agrada muito no primeiro gol do empate do Corinthians é o pique que o Jadson dá. Olha, a gente, tudo bem que estava voltando no segundo tempo, mas o Jadson jogando 35 anos. E assim como o Cleison correu, o Jadson correu também para acompanhar do outro lado. O Jadson correu com inteligência, porque tinha que ficar atrás da linha da bola. E foi isso que ele fez e acabou dando certo. O Jadson está jogando muito bem, né? Tem feito... Olha, foram 2 ótimas partidas. Renovou por mais 2 anos. Então, renovou, merece... Está ambientado, eu acho que tem muita coisa para dar ainda para o Corinthians. Você acha que nesses 2 anos aí ele pode meio que se transformar num Danilo ou não? De ser um jogador que daqui, sei lá, talvez na última temporada frequentar mais o banco de reservas, ser usado em condições... Então, Frank, pouca gente entende esse contrato do Danilo. Esse contrato do Danilo é exatamente isso que você está colocando agora para o telespectador. É para que os outros... O que aconteceu com o Corinthians? Então, hoje, todo jogador que está com a dúvida, paro ou não paro, vou me dedicar mais ou não vou me dedicar, né? Para que eu vou me dedicar, vou fechar um contrato. O que o Corinthians fez para o Danilo foi para mostrar que, assim, o Corinthians tem um tratamento diferente para jogadores com uma idade avançada. E por isso que esses jogadores rendem o que rendem. Porque você pode pegar... E que vencem no clube, né? Exatamente. Mas por quê? Porque sabe que o Corinthians tem um reconhecimento. É isso. Isso aí. É isso. Então, essa jogada do Danilo, né? Embora eu ouvi ontem um comentarista falando do que ele fez. Cara, não fez nada. Ele só deu o título numa 2 batidas de pênalti contra o Palmeiras. Quer dizer, como não deu nada? Então, é uma situação que a gente vê assim, a frieza na hora que você precisa de um jogador como ele. Então deu certo. Então o Corinthians mostra com o Danilo isso, como tratar os jogadores mais experientes. E eles refletem em campo. O Jadson, por exemplo, tá refletindo. Olha, você vai falar, mas o Sheik ontem entrou. A torcida fez uma festa com a entrada do Sheik ontem.
e acabou dando um passe pro gol. Não, então, mas é isso que eu ia te falar. Você não pode, por exemplo, assim, um respeito aos jogadores que têm uma história aqui e tudo, mas você não pode, você tem que pensar também no elenco, certo? Você não pode, vai ficar envelhecendo o elenco. Por exemplo, hoje você tem o Jadson com 34, mas você tem o Emerson com 39 e você tem o Danilo com sei lá quanto, 38? 46. 57. Não, tudo bem. Você tem dois jogadores. Vai terminar o contrato ali do Emerson, acho que ele, imagino que ele não vai ficar aí com 40 anos jogando. O do Danilo termina também, acho que do Danilo é o ano que vem. Então, e aí dá continuidade com o Jadson, mas só que eu sei por outro lado, só que por outro lado a gente está com um time muito jovem. Aí você vem com jogadores aí com uma molecada danada que o Corinthians está trazendo. Então, sei lá, eu vejo que na minha análise eu preciso dar um pouco mais de espaço aí para o Loss. Tenho minhas dúvidas ainda. Para mim o jogo contra o São Paulo ele errou muito, como é que fala? Foram erros assim que você fala assim, pô, mas é erro de principiante, ele não é principiante. Eu não entendi. E até o pós-jogo dele é que não me agradou. Ele não achou o São Paulo. Pensa numa luta de boxe. O cara fica tentando acertar um jabzinho, que é o o Corinthians não conseguiu nada contra o São Paulo. Se fosse uma luta de boxe, não acertou nem um jab. O Aguirre deu de 10-0 nele. Então, assim, é isso que me incomoda, porque a gente está mal acostumado. O Carille é o maior ganhador de técnico que a gente já teve, de clássico que a gente já teve, né? Então, a gente está muito mal acostumado com o clássico agora. Perder para o São Paulo é tremendamente normal e tem a hora que tinha que acontecer isso. Agora, quarta-feira, 9h45 da noite, o bagulho é doido, certo? É Copa do Brasil. Já é outra competição, só que é contra a Chapecoense, que neste momento, Marcelo, tem uma preocupação maior com a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro do que qualquer outra coisa. Porque a Chape tem essa questão assim, mais emblemática, né? Desde que ela subiu, ela não caiu, não desceu. Nós tivemos a queda da aeronave, a morte de toda a delegação e a Chape conseguiu superar isso, fazer o Campeonato Brasileiro do ano passado de uma forma muito regular, manter-se na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Tinha até aquele negócio de ter carência, lembra? E a diretoria da Chape, não queremos nada disso, a gente quer continuar disputando e tal, e fizeram um brilhante campeonato, mas esse ano o buraco está mais embaixo lá. Então a Chape tem uma preocupação mais importante que a Copa do Brasil nesse momento. Bom, é até natural isso, né, Frank? Se você for imaginar que o Santos esse ano está brigando pelo rebaixamento, São Paulo ano passado brigou, a Chapecoense não tem como entra no campeonato já com essa missão, primeira, de evitar o rebaixamento. Ela perdeu um grande jogador, foi pro Inter lá, que ele fez o gol contra o Corinthians lá. Sim. É um bom jogador. E assim, galera, o que eu penso assim, a Chapecoense é um time muito chato. Quando você fala assim, esse é o time chato, é a Chapecoense. Kaique, né? O Arthur Kaique. Arthur Kaique. Você tem jogos aí... Mas depois ele saiu do Inter e foi para a Arábia. Já? O que fez o gol contra o Corinthians? Se for, eu tenho a informação do Arthur Kaique aqui. Né? Então foi outro jogador, desculpa. Teoricamente, Palmeiras e Corinthians têm o caminho um pouco mais fácil. Mas a verdade é o seguinte, o time da Chapecoense é um time muito chato e que vai dar bastante trabalho para o Corinthians. Eu não acredito em facilidade não, viu, cara? Eu acredito que o Corinthians passe, mas eu acredito que não vai ser um jogo fácil não, cara. Não acho que vai ser tranquilo não. E mata-mata não tem facilidade. Olha só, temos uma informação aqui do nosso querido Antônio Cedem, né? Mandando um abraço para você também, Frank. Obrigado, doutor. E aqui dizendo o seguinte, que nas redes sociais o volante Vidal, né, da seleção chilena, Arthur Vidal, ele elogiou bastante a contratação do Sérgio Dias. Do Arios. É chileno. Do Aéreo. Desejou boa sorte, né, pro rapaz. Disse que elogiou bastante. Mas isso aí é um marketing, é um marketing voluntário para o Corinthians, porque o Arthur Vidal colocou uma foto do menino com a camisa do Corinthians e falou, tá contratando jogador e tal, boa sorte para ele, é bom, parabéns pela contratação, o Arauz, né? Isso aí é muito legal para o Corinthians, para a marca da entidade, entendeu? Eu, agora, falando assim, a perda do Rodriguinho, né, para não falar assim, Rodriguinho é um jogador que rendeu bem, assim, no último ano rendeu melhor, mas ele rendeu melhor quando o Jadson entrou em campo. Jadson entrou, voltou, o Rodriguinho começou a render. Então, eu acho que sinceramente, não é fácil substituir um Jadson, mas o Rodriguinho, eu acho que o Corinthians
tem facilidade aí para... Aliás, já até achou substituto para ele, não vai fazer falta nenhuma. Ué, teoricamente nós estamos falando dele, esse chileno aí. Ele chega assim, com possibilidade de cumprir a mesma função. Olha, eu acho que esses 4 na frente aí vai ser difícil para algum desses daí entrar, viu? Cleison, Romero, Jadson e Pedrinho. Vai ser difícil. O meu time ideal, tá, pessoal? Meu time ideal é Cássio, Fagner, Léo Santos, tá? Pedro Henrique para mim é banco. Muito bom, Léo, inclusive. Henrique e o... Como é que chama esse lateral esquerdo novo? Danilo Avelar. Danilo Avelar. Aí, para mim, é Ralf, tá? Eu coloco o Ralf, coloco esse menino novo aí do Fluminense, que é muito Douglas, tá? Esse aí. Aí vem o quarteto, tá? Jadson, Cleison, Romero e Pedrinho. É esse aí. E assim, não tem jogo é Pedrinho, mas pode ser o Matheus Vital. Então, eu acho que esse aí é o time, né? Você não vai escalar o Marquinhos Gabriel? Hã? Pelo amor de Deus. Tem jeito, sem chance. Engraçado que foi curioso que foi feito um esforço tão grande para trazer esse atleta, né? Que tinha feito um ótimo campeonato pelo Santos e no Corinthians não tem jeito, né, cara? A coisa não... Ele não tem vibração. Parece que ele tropeça nas pernas. As ondas vibratórias do Marquinhos Gabriel não batem com a do Corinthians. Não adianta, cara. Não adianta. Deixa eu falar até essas coisas que estão acontecendo aí no mundo árabe. A gente chama de mundo árabe, né? Que é um negócio que foi criado aqui no Brasil, mas que efetivamente não existe, porque o mundo é o mundo, né? O Arthur Kaique, que era da Chape, ele foi negociado com o Pyramids, o mesmo time do Rodriguinho. Hoje, ele anunciou que está trocando o Pyramids, que é do Egito, pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita. Ele ficou 2, 3 semanas lá no clube. Mas em 3 meses ele trocou 2 vezes de clube? Pô, cara, já ele saiu da Chape e foi pro Inter. Não, ele não foi pro Inter, é outro então jogador. eu tô confundindo. Porque tem um barbudinho lá no Inter, achei que fosse ele. É um ponto. Ele saiu da Chape e foi pro Egito e agora, não sei nem se ele jogou lá no Pyramids. Agora foi pro Al-Shabaab. Então eu tô achando que esses caras, porque quem faz as contratações lá no Egito é o ministro do esporte da Arábia. Você entendeu? O ministro dos esportes da Arábia Saudita faz as contratações para o futebol egípcio. Pelo menos para o Pyramids. As contratações estão sendo... ele é dono do time lá, vai, não confunda. Estão sendo capitaneadas por ele. Tanto que assim, por que você acha que o Alberto Valentim parou lá no Pyramids? Quem que indicou o Alberto Valentim para o Pyramids? Fábio Carilli, que é amigo do Alberto Valentim. Certo? Foi o mesmo cara que contratou o Carilli para o Al-Ueda, contratou o Alberto Valentim, o Keno, o Rodriguinho, o Arthur Kaique para o Pyramids. E agora passa o Arthur Kaique do Pyramids para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Então eu vou falar para você, você acha que aqui é enrolado? Não é melhor. Só não é enrolado a Politex. Lá tem clareza em tudo e sempre tem ofertas especiais e sempre tem presentes especiais no Futebol Mais Debate para você. Boa noite, Carreiras. Boa noite a todos vocês aí que estão assistindo o Futebol Mais Debate. Estou novamente nessa loja maravilhosa que eu particularmente amo, que é a Politex. Tem 47 anos de existência aqui, gente, diversos vendedores pela loja, prontos para te atender. Tem muita qualidade mesmo e aquele preço super justo. E, claro, uma grande variedade de produtos também. Vou mostrar para vocês, olha só que legal aqui, gente. Isso aqui é para você que vai participar do sorteio aí pelo programa Futebol Mais Debate. É o avental do chefe, vem com um guardanapo aqui, gente, muito legal mesmo aí para os homens que gostam de fazer churrasco. Isso aqui é um ótimo brinde. Se você não conhece a Politex ainda, venha conhecer. Avenida Senador Vergueiro, número 4.826, aqui no Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Essa loja tem muita qualidade de verdade, então se você não conhece ainda, eu te convido a vir conhecer. É Politex, vem pra cá. É com você, Carreiras. E aí, beleza, cara? Né? Eu tô falando, meu, Politex toda semana, os presentes são muito legais, cara. Precisa colocar presente do Corinthians aí, Nelson. Pô, dá umas coxas aí, faz um negócio bonito aí, coloca uns travesseiros aí do Coringão. Colocar o quê? Colocar o Andrés pra fazer merchan? Não, que vai. Também não, né, aí meu não, pô? Né? Hã? Aí não, né, cara? Nós compramos as coxas. Nós negociamos. Fica mais bonito, pô. Mas já, gente? Calma, ainda não, né? A gente tem que falar aqui de Palmeiras e São Paulo ainda, ó. Isso, nós começamos um programa mais tarde, o pessoal tá querendo ir embora, tá achando. Tô percebendo. O Palmeiras é o seguinte, o Palmeiras está trazendo aí o companheiro do Balbuena na seleção paraguaia.
É um jogador que o Palmeiras chegou a negociar no começo do ano, após a saída do Mina, mas aí naquele momento não houve um acerto. E agora ele está chegando por empréstimo, o nome dele é Gustavo Gomes, foi indicado pelo Arce, que foi durante algum tempo, né? Vira e mexe, ele é lá técnico da seleção do Paraguai. Ele indicou o Gomes, que está no Milan. O Cagliari tinha interesse nesse jogador, o Flamengo também tentou contratar este jogador. Mas, segundo os companheiros lá do Paraguai, o acordo entre o Gomes e o Palmeiras está certo para um empréstimo de 1 ano com um valor fixado. O Palmeiras acho que vai pagar $1,5 milhão para emprestar o cara por 1 ano junto ao Milan. Então ele fica aí até o fim de 2019 concretizando a negociação. Agora, para que foi pegar o Nico não sei o que lá então, o argentino lá, para dispensar o Juninho? Tudo bem, o Juninho não ajudou, porque contra o Atlético ele continuou cumprindo o contrato do Palmeiras. Na verdade, contra o Atlético ele cumpriu o contrato, né? Como jogador do Palmeiras, ele entregou o jogo ali, né? Porque se você traz o Gomes, você vai ter que liberar mais um zagueiro, certo? E hoje o Palmeiras tem lá, tudo bem, que se juntar todos, do Dracena, Antônio Carlos, Thiago Martins, Luan e o Nico Freire. E o Pedrão, que é um menino da base que vem recebendo a oportunidade de pelo menos treinar e ficar no banco de reservas, como aconteceu ontem. Aí você vai trazer um 7º zagueiro? Aí eu Ainda tem um lá emprestado? Não. E o maior legal da história Não, é o e traz seguinte, o cara emprestado, o cara fica um ano ainda. E o zagueiro do golpe? E o zagueiro do golpe, não vão falar? E o zagueiro do golpe, né? Deram um golpe no Corinthians. O tal do Emerson deu chapéu, Marcelo Mato, né? Você tá pensando nisso? Alexandre Matos deu um gênio. Vamos, não, tem que falar. Tem que falar essas coisas assim. Você fala isso toda semana, velho. Toda semana. Você fala isso toda semana. Faz 3 semanas que eu não tô aqui. Nós estamos 50 minutos falando do Corinthians aqui, mano. Faz 3 semanas que eu não tô aqui. Esquece o Corinthians agora. 3 semanas que eu não tô aqui. Ó. Desculpa, não dá. Tomaram um chapéu. E foi lá e tirou só pro Corinthians não ir lá e contratar. E aí, cadê o jogador? Mas não sei, pelo menos o Corinthians não contratou, era isso que queria? Tomou um nabo. A música é boa, continua na discussão aí que a música é boa. O maior prejudicado foi o jogador. Não jogou no Corinthians, não jogou no Botafogo, não jogou no Palmeiras, e sabe-se Deus se vai jogar no Internacional. Sabe o que significa isso, jogador de futebol? Quando tiver uma oportunidade de ir pro Corinthians, não existe outro time no mundo para você deixar de ir pro Corinthians para ir. Não adianta, é o Corinthians, esquece. Olha, tá falando aqui o diretor de futebol do Corinthians. Ah, dá um tempo, cara. Não é diretor de futebol É o nada. seguinte, o Palmeiras venceu o Paraná Clube por 3-0, no comando do técnico interino Wesley Carvalho. E ele mudou o time, viu, o Marcelo Santoro? Vou falar só para você. Então responde o Mauro Mazeiro aqui, ó. Não, o Mauro eu respondo. Com o temperamento forte, ele não terá o mesmo problema que o Cuca teve com relação ao elenco. Ele está perguntando do bairro Paraíso e está perguntando sobre o Filipão. Pode ser, então vamos falar da mudança do técnico antes de falar do jogo especificamente. Olha, é o seguinte, o Palmeiras tentou com 2 acadêmicos que no final das contas não passaram de 2 estagiários, não deram conta do elenco, certo? Caso de Eduardo Batista e de Roger Machado, que podem entender bastante futebol e tal, nova geração e tudo, mas acho que precisa de uma rodagem aí, de uma quilometragem. Falei que o Roger não ia dar certo, o presente. De uma quilometragem para pegarem um elenco aí com esses caras que querem deitar em cima de treinador. E eu acho que foi isso que a diretoria viu, né? Para trazer o Filipão. Ó, vamos trazer um cara aqui para ver se os caras vão peitar, se os caras vão ficar de enrolação. Porque ninguém estava mais ouvindo o Roger no Palmeiras, né? A realidade é essa. Mas, vamos ser sinceros, Frank, vamos ser sinceros. E aí, será que o seu Felipe Melo vai ficar indolente, vai ficar de biquinho, o Dudu vai fazer pirracinha na frente do Luiz Felipe Scolari? Mas, tudo bem você está falando disso, mas você acha certo demitir um técnico com 68% de aproveitamento, 68% de aproveitamento, sendo que esse 68% de aproveitamento é praticamente o maior aproveitamento do que os últimos 10 do Campeonato Brasileiro. 10 anos do Campeonato Brasileiro. Tá? Só o Corinthians do Tite foi maior do que isso. Mas para onde iria esse 68% com o time jogando que primeira fase da Libertadores, o melhor time da primeira fase da Libertadores. O time classificado... Primeira fase da Libertadores acabou faz 2 meses. O time classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Também, 2 meses atrás. Então, aí volta de Copa do Mundo, tá? Volta de Copa do Mundo, o time está numa região da tabela relativamente dentro da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Então, quer dizer, isso, tudo bem, é uma aposta do Filipão, mas e o planejamento foi jogado no lixo de novo? Foi. Não foi, foi jogado no lixo. Olha, o negócio não está dando certo.
Palmeiras foi a melhor equipe da primeira fase. Espera aí, rapaz. Você eu sei, falou, mas como agora não deixa tá eu dando responder. certo? Mas se eu não puder falar, aí você Não, faz não, um não, monólogo, mas- ô Ari Toledo. Não, mas me fala Sabe? por quê. É o que eu tô tentando fazer. Mas se esses números aqui que eu te coloquei, o que não tá dando certo? Meu Deus do céu. Não, então é no intangível que não tá dando certo? Então, deixa só eu falar, certo? Aí depois, se você não concordar, tudo bem. Você tem a tréplica, entendeu? Mas me deixa expor o meu ponto de vista. Eu quero a minha tréplica. O negócio é o seguinte, a primeira fase da Copa Libertadores terminou faz 2 meses. A da Copa do Brasil faz 2 meses que o time se classificou nas oitavas de final e se classificou, vamos combinar também, hein? Passando sufoquinho contra o América Mineiro, dá um tempo. Aí o que aconteceu? O time já vinha oscilando antes da parada para a Copa. A diretoria tomou a seguinte medida, ó, vamos deixar o Roger treinar o time aqui, ele vai ter 3 semanas de treinamento, vamos ver como é que o time vai evoluir. Só que o time andou para trás, o time não evoluiu, o time retrocedeu depois que o Campeonato Brasileiro recomeçou. Então assim, o Palmeiras parou de produzir, o Palmeiras contra o Fluminense foi um arremedo de time. Um time que tem Gustavo Scarpa, Dudu, que tem Lucas Lima, que tem Moisés. O time tem que criar. O time tem que criar pelo menos opções, o time tem que criar situações de gol. E contra o Fluminense, o Palmeiras não criou absolutamente nada. Teve 2 oportunidades no primeiro tempo e no segundo tempo, com a equipe perdendo por 1-0, simplesmente o Palmeiras andou em campo, não produziu absolutamente nada. Não produziu absolutamente nada. Não dava, então o time retrocedeu e a diretoria percebeu isso, percebeu que os jogadores não estavam mais assimilando aquilo que o treinador passava. Eu sempre fui assim, muito combativo e absolutamente contra a demissão de treinador, contra interromper trabalho no meio. Eu acho que isso vai contra as convicções que teoricamente o dirigente tem quando contrata esse ou aquele treinador, mas no caso do Palmeiras, o negócio não estava andando. O negócio não estava andando, os jogadores não atendiam mais aquilo que o Roger passava. E outra coisa, o Roger, num determinado momento, ele passou a ser um treinador completamente passivo. Ele sentava no banco de reservas e não tinha uma atitude na beira do campo. O time ganhando ou perdendo, a postura era sempre a mesma. Braço cruzado, quando muito, olhando para o seu auxiliar e conversando alguma coisa, mas sem passar uma instrução, sem chamar um jogador na chincha, sabe? Pouco participativo. Torcedor do Palmeiras não suporta isso. Torcedor do Palmeiras não suporta técnico que senta a bunda no banco de reservas e fica olhando o time perder. Não dá, treinador assim não cabe no Palmeiras. Tem que ser pulsante, pô. Quem foi? 36 mil torcedores estiveram no Allianz Parque no domingo vendo o jogo contra o Atlético, contra o Paraná Clube. O técnico do Sub-20, o tal do Wesley, ele se esgoelou na beira, não sei se adiantou alguma coisa, ele se esgoelou na beira do gramado o tempo inteiro com os jogadores. A marcação alta, sobe, você pega aqui, pega... Ele instruiu os caras, ele estava participando do jogo. Teve parada lá para hidratação, aquela coisa toda, o jogo às 11 da manhã. Ele colou nos caras ali, é assim, assado. Tá, Frank, como é que fica o Felipe Melo com o Filipão? Como vai ser o Felipe contra o Felipe? Eu espero que ele se comporte, né? Porque se ele não se comportar, ele já não está jogando o suficiente para ser titular do time. Porque o meio-campo que jogou ontem, com o Bruno Henrique, Moisés e o Gustavo Scarpa ainda está abaixo, certo? Mas o Paraná, desculpa, é fraco, né? É claro, óbvio que é fraco. Mas assim, o meio-campo que jogou ontem deu uma leveza para o time que foi um negócio espetacular. O Arthur entrou muito bem, o moleque da base que com o Roger não jogava também. Por quê? Porque não tinha confiança. Então, precisou chegar o cara lá e falar, você vai sair jogando aí. Um dos pontos que eu analiso assim, cruelmente, né, em relação agora você pode concordar, a fase negativa que poderia acontecer com o Palmeiras é assim, o Roger, você vai falar, o time mais indisciplinado do campeonato é o Palmeiras. É o time que coisa mais... que não acontecia há 3, 4 anos. É o time que mais faz falta no campeonato. E o segundo time mais indisciplinado, em termos de cartões, no começo da rodada, o Palmeiras tinha 51 cartões amarelos, o segundo colocado, o segundo time mais indisciplinado tinha 40. 11 cartões, um time inteiro de diferença, gente. É isso mesmo. Não existe isso aí. E o seu Felipe Melo é o principal responsável também. E todo jogo com um jogadorzinho expulso. Ou é o seu Edu Dracena, ou é não sei quem. Então isso a gente pode concluir que é um pouco da falta da mão do treinador. Claro. Isso aí você pode concluir. É um pouco da falta da mão do treinador. Você viu a justificativa dele para a indisciplina do time? No jogo contra o Fluminense? O Roger,
Como é que você analisa o fato da equipe ser a equipe mais indisciplinada do campeonato, o maior número de cartões amarelos? É que o adversário imprime muita velocidade. Tá, Amigo, só contra o Palmeiras. se você não pode competir com a velocidade do seu adversário, é que você não tem um sistema de marcação efetivo. Você não prepara o seu time para parar a correria do seu adversário? Pô, irmão, se acabou o argumento, você não tem mais o que fazer com o time. Todos esses anos que o Corinthians foi campeão, ele sempre esteve, vou generalizar aqui, ele sempre esteve entre os 3 times que menos fazia falta, sempre esteve os 3 times mais disciplinados. Então, posso pedir para o Marcelo falar do Palmeiras? Porque ele já veio falar do Corinthians de novo. Né? Eu estou Marcelo, tentando. eu estou querendo Bom, referenciar. primeira coisa que eu queria falar. Pô, Carreiras, você falou em fevereiro que a zaga do Palmeiras era uma piada. E isso se concretizou no campo. Citou, destacou o Edu. Obrigado por você lembrar. Destacou o Dracena, já por causa da idade, já não tem mais o mesmo pique. E os outros zagueiros não têm nível, o mesmo nível dele. O Roger, a gente até discutiu isso, que você também falou lá no começo do ano. O pessoal do Palmeiras falou muito bem dele, elogiou, mas a gente até comentou como isso. Não encaixou no Palmeiras em momento nenhum, apesar dos bons resultados. Eu acho que com ele o Palmeiras não ia ganhar nada. Não tinha aquela pegada de time campeão, diferente do Caribe. Olha, só se jogasse com o Grêmio e com o Boca toda semana, né, Marcelo? Foram as grandes apresentações do Palmeiras na mão dele. Exatamente. Sobre o Gustavo Gomes, que está vindo, talvez supra essa necessidade, né, da zaga que o Palmeiras precisa recompor. Conversamos também sobre o Bruno Henrique. Peguei alguns tópicos que você falou aqui. Bruno Henrique, quando muita gente criticava o Bruno Henrique. Não, chegou ao Palmeiras. eu quero ele longe do Palmeiras. Eu sou um cara que eu sou fã do Bruno. Eu acho um jogador muito bom. Já te falei, já te contei a história do Bruno Henrique. Melhorou já bastante. contei para vocês, né, a história do Bruno Henrique aqui, como é que ele foi contratado, né? Eu não. Conta de novo que o telespectador é. A nossa audiência rotativa. Maurício Gagliotti era o chefe de delegação da seleção brasileira nos amistosos na Austrália, contra a Austrália e a Argentina. Lembra disso? E nessa situação, Maurício Gagliotti conversando com o Edu Dracena, com o Edu Gaspari, com a comissão técnica do Tite, o próprio treinador, pediu uma indicação de volante. Na realidade, ele colocou 2 nomes. Um nome era o Bruno Henrique, o outro deixa quieto. E aí o que ele ouviu foi o outro, no caso, falou, não vou pro Palmeiras. Não, o outro era o Petros. É que você é muito engraçadinho. O outro era o Petros. Ele falou, nós estamos querendo contratar o Petros. O que você acha? Perguntou para o Edu Gaspar. Aí o Edu chamou ali o presidente para jantar, expôs ali, tal, não sei o que, contrata esse cara aqui, Bruno Henrique. Indicação da comissão técnica da seleção brasileira. O Bruno Henrique. Com o seguinte adendo de Edu Gaspar. Jogador em nível de seleção. Foi assim que o Bruno Henrique foi contratado. Meu Deus do céu, hein, velho. Por isso que nós não ganhamos porra nenhuma faz tempo na Copa do Mundo. Eu acho que, agora falando do retorno do Filipão, acho que é uma queda de braço que o Alexandre Matos perdeu aí, porque ele é um cara que ele sempre aposta em treinadores mais jovens, com esse perfil mais acadêmicos, e agora ele vai ter que engolir um Filipão, que é um cara que a gente sabe que deixa muito pouco espaço para outros profissionais no sentido de trabalhar, ele é um cara que ele comanda tudo ali. Não sei se isso vai ser muito positivo para o Palmeiras ou não. Ele já teve uma passagem muito boa e outra muito ruim. Tem história no clube. Por que o palmeirense não acredita a queda da Série B para ele, Frank? Para quem? Para o Filipão. Porque não foi só dele a culpa, né? Mas ele teve um peso do Filipão a culpa. Não? Não. Se o Roger tivesse ficado até o final do ano, certo? Ele que montou o time aí. A culpa não seria do Roger? Como técnico? Culpa do quê? Se fosse rebaixado? No fim do ano? Não seria só dele, né? Sim. Mas entenda, não seria da... Bicho, técnico mas assim, como é que você vai... Técnico é técnico. Como é que você vai dar... Ao mesmo tempo que ele
você está imputando a ele um rebaixamento, ele também conquistou um título naquele Sim, ano. sim, e aí? Você sim. vai... o título foi do time, foi dos jogadores. Não. Agora, o descenso foi do técnico. Ô tio, Olha, conquistar ou o é- título... ou é de todo mundo, Ele é ou é pago ninguém. para conquistar título, não é pago para rebaixar Não, time. ele é pago para competir. Ele é pago para conquistar título, não para rebaixar Todos os time. técnicos são pagos pelo mesmo motivo, tem para essa. treinar o time. Não. Só um vai ser campeão. Não, então, não aí os tem outros essa. 19 não prestam? Não tem para essa. aí, irmão. Mas pra rebaixar... Essa sua mentalidade aí, Mas, seu ó, pensamento tá o errado. caminhão de dinheiro que ele sempre ganhou, ele não é para rebaixar time, ele rebaixou. Então, deixar claro isso aí. O palmeirense tem que ficar com o pé atrás. Nossa, o time de 2002 era legal. Nossa, muito bom. Muito bom. Tanto que os caras mudaram a Copa do Brasil no ano seguinte, porque, pô, não dá para fazer uma Copa do Brasil com o índice técnico da Copa em que o Palmeiras ganhou como é um time que foi rebaixado, né? O time era um arremedo, pô. Você tá de brincadeira comigo. Um abraço pro Thiago do Arte Palestrina, que é daqui de Santo André, tá conferindo aqui o programa desde o começo. Um abraço também, viu, Thiago? Não, um abraço do Carreiras esquece, velho. Não esquenta a cabeça, não. Isso aqui Para não fechar, precisa. Frank, queria Fala falar o aí, seguinte. Comparativo bacana que a gente pode fazer. No período pós-Copa, para mim, o Roger é muito parecido com a situação que aconteceu com o Dorival Júnior no São Paulo. O Dorival ajudou o São Paulo a não cair ano passado. Para mim, não foi o principal, mas ajudou. E muita gente no São Paulo não queria permanência no Dorival na virada do ano. Mas como tinha um resultado, ficou aquela situação. Então, o treinador que ele já estava no comando, mas já tinha caído, teoricamente, para os dirigentes. A situação do Roger é muito parecida. Muita gente no Palmeiras não queria o Roger na sequência pós-Copa. E aconteceram esses resultados e o Roger foi demitido. Talvez essa falta de futebol, assim. E o que eu penso a esse respeito, cara, o Palmeiras está na hora de investir num treinador pesado e foi buscar o Filipão, que eu acho que é um nome importante. Vai dar certo? Não sei. Vamos ter que esperar aí os próximos capítulos dessa novela Palmeiras esse ano para saber. Mas que é um cara que tem identificação com a torcida e que tem identificação com o clube, a gente não tem dúvida. É isso aí, né? E no mata-mata já viu, né? Tem gente que deve ter boas recordações aqui de mata-mata enfrentando o Luiz Felipe Scolari. O assunto agora é o São Paulo, que segue na caça. Só falar aqui no meio de semana tem Bahia e Palmeiras, é pela Copa do Brasil, o jogo é quinta-feira lá em Salvador. O Paulo Turra, meu Deus, vai ser o técnico do time, ele já é da comissão técnica do Luiz Felipe Scolari. O São Paulo joga na quinta-feira também, mas é contra o Colombo pela Sul-Americana. E eu entendo assim, o São Paulo tem uma vantagem no Campeonato Brasileiro, porque ao contrário do Flamengo, que tem enfrentamentos difíceis, nós já dissemos aqui, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, São Paulo tem só essa Sul-Americana aí para se dedicar, de repente pode beliscar esse brasileiro por aquilo que o Diego Aguirre está conseguindo tirar desse grupo, hein, Carreiras? Olha, o São Paulo tem jogado um grande futebol. Não é? Esse equatoriano joga bola demais, cara. Rojas. João Rojas. Bom jogador demais. São Paulo deu uma acertada aí. Bom jogador. Né? O Diego Souza também está fazendo uma grande partida. Aliás, um grande campeonato. O Nenê ontem ficou bravo por ter saído. Nenê chorou ontem? Ficou ontem meio chorão, tudo. Mas jogou bem também. Não, sim. Agora, é jogo, meu. Você vê, se o centroavante do Cruzeiro tivesse feito aquele gol, né? O Barcos lá, bicho, que eu vou te falar, hein, cara. Foi enganar quem agora? O Nenê lá? chorou e o Barcos afundou. Cara, olha lá o pênalti que o cara bateu. Aí jogou tudo por água abaixo, mas o São Paulo não tomou conhecimento. Foi lá e fez ainda o segundo gol, né? Que é outro jogador que o São Paulo acertou de tirar do Flamengo, acertou. O Everton. Acertou, deu super certo no esquema. Ajustou, né? Era a peça que faltava ali, os caras acertaram assim na medida. E assim, e a reposição, é isso que você falou. O Rojas, foi uma observação do Diego Aguirre, mas assim, encaixou perfeito. Pontual. Parece que foi ele que decidiu, que falou, eu quero esse jogador, né? Ele falou, eu quero esse jogador, pode trazer. Você fala, um equatoriano de 29 anos vem fazer o que aí, né? Então, aí daí tá dando um jogo. O São Paulo tá bem. Ganhar do Cruzeiro lá demonstrou, dá uma moral danada pro São Paulo. Dá uma moral danada. O campeonato, você vê, quem tá fora da curva? Os dois, São Paulo e Flamengo. Eles estão fora da curva os dois. O resto tá tudo ali meio embolado, né? Claro que agora, que nem o Flamengo, tem uma sequência difícil. Vamos ver como é que vai ser aí, como vai se comportar. Outra coisa que também acontece muito no futebol carioca, acontece muito isso daí, a gente já viu várias vezes.
vai vir o tal do Vitinho agora, que custou um caminhão de dinheiro. Não é só especificamente no caso do Flamengo, isso acontece com os outros times do Rio. Como os outros Vai quebrar o jogadores vestiário? Porque vão custou se muito? comportar. Como vão se comportar? Você acha que vai quebrar o vestiário? Ah, meu, tem muito puta velha no Flamengo, né, meu? Tipo assim, joga a bola uma vez, Vitinho é o cara, fez o gol, beleza. Jogou no jogo seguinte, Vitinho fez outro gol, é o cara, sensacional. Aí Agora pega não um jogou. jogo, tal, os caras enchem ele de bola, vai lá e nada. Segundo jogo, enche ele de bola e nada. Aí começa a ter o peso. Qual é o peso? Não, pagou esse caminhão de dinheiro, tem que ser titular. Aí meu, isso vira um engodo impressionante dentro do time. Porque aí começa o técnico se sente na pressão de querer manter e aí a coisa desanda. Já o São Paulo, parece que o Aguirre realmente, até pelo fato de ter tirado o Nenê, eu particularmente achei um pouco prematuro. Acho que o Nenê também tinha mais gás ali. Mas eu não sou o técnico do São Paulo. Mas provou que o Aguirre está mandando no time. Isso é importante. São Paulo não tem que ver dessa forma. Vamos pensar o que o Aguirre já fez. Ele tirou o Diego Souza do time titular, lembra? Falou, se não estiver treinando, não vai. Ele bancou que o Cueva não ia jogar mais e o Cueva não jogou. O Cueva voltou da Copa, começou a treinar lá e tal. Ele falou, não, o que eu saiba, ele não vai ficar não, ele vai sair fora e tal. E, porra, o negócio apareceu depois. Agora, ele já tinha dado a letra, agora que com ele não ia jogar. Tem torcedor de São Paulo pedindo o Reinaldo na seleção já. Né? Ontem, de novo, fez uma grande partida, o Reinaldo tem apresentado bem. O Reinaldo, em determinados momentos... O rei do majestoso? Ele parece até menos lateral, parece mais realmente aparecendo como um ala, né? Então, assim, o Aguirre tem o maior mérito desse acerto todo, chama-se Aguirre, eu não tenho a menor dúvida. O Marcelo, e o Reinaldo, o Rojas, ele é tão bom jogador que nos dois lances, nos dois gols, né? Ele participou dos dois gols. No primeiro, o cara correu ali, eu chegaria esbaforido, evidentemente, ao fundo ali para fazer o cruzamento. Ele teve o discernimento de erguer a cabeça, olhar o posicionamento do Diego Souza para colocar a bola na medida. No segundo gol, também alta velocidade lá, só que pela direita. Ele chegou, o Everton passou dele pedindo bola, ele falou, não filho, aí a marcação vai com você. Ele esperou a chegada do Reinaldo, colocou a bola atrás da linha da zaga para a entrada do Reinaldo. Ou seja, o cara tem uma percepção, uma visão de jogo também, que é um negócio... Em alta velocidade. Em alta velocidade, que o cérebro está queimando, né? Isso é o que é o difícil, né? Assim, eu sempre gosto de esperar um pouquinho mais para ver o jogador atuar um pouquinho mais, mas assim... O Mirandinha, você lembrou bem. Típico... corria, chegava lá, velho. Eu sempre gosto de esperar um pouquinho mais, né? Que o Cueva, quando chegou no São Paulo, também foi mais ou menos assim. Chegou arrebentando e rapidamente caiu naquela nhaca que peraí, desculpa. Viu. O Cueva não corria isso aí. Sim, mas nem o Cueva não corria nem metade. Não, ele está dizendo dentro das características de cada um. Dava um toque técnico. O Cueva chegou chamando quando atenção. Ele chegou no campeonato, que ele entrou na seleção do campeonato. Foi... Mas esse corre, meu. Mas esse corre. Agora, o que eu penso é o seguinte, galera, o São Paulo pegou uma série de jogos muito difíceis. Quando eu olhei a tabela de classificação pós-Copa, eu falei, o São Paulo pega o Flamengo fora, o São Paulo pega o Corinthians, o São Paulo pega o Grêmio fora e pega o Cruzeiro fora. Talvez os 4, você coloca o Palmeiras, tá os 5 melhores times do Brasil, numa sequência. O São Paulo ganhou do Flamengo fora, o São Paulo ganhou do Corinthians, que a gente sabe que é difícil, o São Paulo ganhar do Corinthians tem esse problema. Ganhou não, passou o rolo compressor, passou e ficou indo voltando. Jogou de igual para igual contra o Grêmio, inclusive... na verdade, sabe como que eu me senti nesse jogo? Rolo compressado? Não, eu senti exatamente a metade de como o São Paulo se sentiu naquele 6-1. Eu tive esse sentimento, né? Foi metade do sentimento do 6-1. Você nem lembrou disso no dia. Tá bom. Bom, vamos dar sequência. O Grêmio, o São Paulo jogou de igual para igual. Se você lembrar que quando o Grêmio faz o 2-1, num minuto antes, o zagueiro do Grêmio tirou uma bola em cima da linha, no contra-ataque o Grêmio fez o gol. Então ali também poderia ter sido a vitória para qualquer lado e uma vitória ontem contra o Cruzeiro justa. São 9 pontos, mesma pontuação que fez o Corinthians, a diferença é que o São Paulo pegou, talvez, ganhou dos postulantes ao título aqui direto. Antes, o São Paulo, antes da parada, o São Paulo teve jogos importantes também. E você tem os 3 próximos jogos do São Paulo, teoricamente, são jogos mais fáceis para o São Paulo. Começando contra o Vasco, mais 3 pontos. Você pega o Vasco, Sport e Chapecoense. Sport fora e Chapecoense. Mas então, futebol, tem agora, essas coisas. Isso aí. Agora também a gente vai ter que ver o São Paulo de uma outra forma. Que forma? São Paulo propondo o jogo.
né? Porque nesses jogos aqui, o São Paulo deu campo para o adversário, deu a bola. Exceção o jogo e jogou contra o Corinthians, né? Que jogou Sim, e sim. não deixou o Na adversário verdade, jogar. o Corinthians perdeu aquele jogo, não foi o São Paulo. Ah, tá bom. Vixe, depois dessa... Mas- Só frango, meu, só frango. Agora sim, eu vou te falar. Fala, Marcelo. em relação ao Aguirre, para mim foi uma grande surpresa. O Aguirre não tinha ido bem em nenhum time do Brasil. Vi muita gente falando que ele tinha sido excelente no Inter, no Atlético. Eu não achei assim. Achei que ele me surpreendeu, ele queimou minha língua. Eu falei, a respeito, não acreditava no Aguirre. Parabéns, ele mudou o esquema do São Paulo, ele mudou o espírito do São Paulo. Talvez tenha sido a parte mais importante. E eu dizia quando foi contratado o Nenê, Diego e falei aqui várias vezes, e o Cueva. Eu falei, esses três não jogam junto. O que ele fez? Ele tirou o Cueva do time e valorizou o Nenê e o Diego. E os dois estão muito bem. Ele tem muito mérito, parabéns, e o São Paulo está muito organizado. Agora, eu não vejo o São Paulo com um elenco para chegar até o final brigando, por exemplo, com o Flamengo, com outros times assim. Então, São Marcelo, Paulo é um mas time- isso que o Frank fala é verdade. São Paulo tem uma Sul-Americana só, né? É. O Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, meu, Mas é o seguinte, meu... tem outras competições As aí. eliminações aconteceram. Pô, então você se adequa, cara, e aproveita o que você tem aí de recurso para, de repente, Quem sabe o São Paulo ganha um título por inteiro, né? O São Paulo tinha um monte de menino ontem no campo, se você lembrar, porque o São Sim, Paulo aliás, perdeu. o Luan entrou... É mesmo? Tinha um monte de menino? Ah, tinha menino ontem? Quando o São Paulo, o Carreiras, ele tá de brincadeira. É, porque você falou, tinha menino, mas o que tinha menino? No jogo contra o O Corinthians Luan teve 5 jogou muito desfalques, bem, né? hein? Que No jogador. jogo contra o Corinthians teve 5 desfalques e ontem também teve 5 desfalques. E veio o Agui completou com os meninos da base, como Mas você está considerando o Rodrigo Caio desfalque ou não? Não, no esse caso aí contra é o Corinthians um... era o Jusilei, né? Rodrigo Caio é uma o Everton, grande o vantagem. Os dois lesionados, o Sidão, Isso, o Sidão, Jusilei, o Sidão... Ó, o Everton. mais uma coisa que eu falava aqui, ó, o dia que o Rodrigo Caio sai do São Paulo anda. O cara tá sem jogo. São Paulo Agora, tá sim, sem. E aí, olha só, a informação que pintou hoje é que o Milan pode tentar o empréstimo do Rodrigo Caio por uma temporada, justamente o período em que o Gomes ficará emprestado para o Palmeiras. De repente, pode ser até uma Aliás, o peça que de seria reposição. muito bom para o São Paulo, porque você fica imaginando agora como é que ficou a situação. O São Paulo não vendeu o Rodrigo Caio, teve algumas propostas, não vendeu, segurou o jogador achando que ia valorizar com uma convocação para a Copa, ele não era nem a... O Leonardo é colocação. empresário bom, então, hein, meu? Putz, cara. e Porque ele foi o pro Leonardo Milan lá mesmo que agora, hein, ele- meu? E, enfim, o Rodrigo Caio está aí, o São Paulo não sabe o que faz, porque hoje, teoricamente, ele é o pior zagueiro do Ó, São Paulo. deixa eu mandar um abraço pro Gugu, que está assistindo a gente nesse momento. Não sei se o Gugu está lá na pizzaria ainda, lá na Trípoli, né? Na Trípoli, se tiver, um abraço para todos que estão neste momento aí na Trípoli nos Vai, acompanhando você tem um também, minuto senão, para fazer o abraço pro sorteio. Gugu. Vai um minuto. Mas eu precisava mandar um abraço pro Gugu, Tá que bom, mandou tá uma bom. mensagem aqui dizendo que está Gugu, conosco. um forte abraço para você, Gugu. Vamos lá, um jantar para 2 pessoas então, ó. Começando pique, os no sorteios pique, da vai. noite. O No jantar pique. pra... Peraí, quer pressionar No agora? pique, no Falou pique, pra no caramba pique. aí, velho. Ficou com uns nhenhenhen aí, uns negócios aí. Um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Vê se me ajuda aí, pega as fichas que caem e coloca de volta aí, pô. Quer trabalhar, trabalha direito, mano. Boa noite, a Kátia de Tabuão, no de Diadema, tá levando aí, ó. Isso, boa. Sete Mares. Sete Mares. Jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Berlim. Dá aquela sacudida aqui, Um ó. abraço Não, pro vou pegar, Daniel, ó, um aqui abraço. em Vai. cima. Vai. Não acelera não, e se cair algum aí você pega, hein? Vai. Vamos lá. Amigos, boa noite. Moro no Jardim Santo Antônio, em Santo André. É o Wendel Antônio de Souza. Vai. Parabéns, Wendel. Rodízio da Trípoli. Rodízio da Trípoli, lá do Gugu. Vai aqui, ó. Que beleza, hein? É bom mesmo. Vai para Maria Hauser. Ela não escreveu aqui. Não, ela é dá um dia. ela é de São Caetano do Sul, bairro Boa. Santa Maria. Boa. Tem que escrever o Maria bairro. Aparecida Hauser. Senão não ganha nada. Aí. E agora o que é aqui? Um almoço para 2 pessoas no Lagábia. Natália Rocha Fernandes. Só mulher hoje, hein? Tô com a mão ajustada. Natália, parabéns, hein? Legal, hein? Restaurante Lagábia por nossa conta e um avental do chefe com o guardanapo da Politex. Essa aqui tem que sair para um macho. Ô, Júnior, manda de macho presente pra churrasqueiro, mim, hein? Vamos sair ver se... Manda de ver se presente a um gente desse pra acerta mim, aqui, cara. ó. Pô, tá de brincadeira, É meu. folgado, hein? Você falta um monte de tempo porque quer pedir presente ainda, velho. Vai, no pique. Lene Lira, aí vai dar de presente para alguém. A Lene Lira, que é do Parque das Nações, em Santo André. Só pra falar, é o Lenin Lira. Pirei a cabeça dele. É Lene. E como é que você sabe que é Lene. mulher?
Lene. E como é que você É sabe que a é Lene. mulher? Ó, aqui, ó. Sou tricolor, estou com medo de Rodrigo Caio voltar os empresários, coloquei ele para Isso jogar. porque ficou agitante, tinha que ser rápido. Então, dá sua boa noite aí, Carreiras. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo pessoal, muita audiência, mas nós estamos com pressa hoje. Show de bola, até semana que vem. Marcelo, obrigado, meu parceiro. Até semana que vem. Obrigado se pelo Deus quiser. convite, um grande abraço a todos os amigos. Obrigado, da TV+. Marcelão. Obrigadão, viu? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Desculpe qualquer coisa aí, tá bom? Qualquer brincadeira, a gente brinca, mas fala sério de vez em quando. Segunda-feira, se o Carreiras deixar, a gente volta. Vocês fiquem bem. Presidente do Santos, acorda! Acorda! O senhor dirige ao Santos Futebol Clube, tá entendendo? Até semana que vem, a gente se fala. Ele Tchau. ele vai agora visitar lá a cidade de Urioca. Aí ele Vou vai. visitar aqui, eu vou botar minha mão na sua fuça. Tchau.